Então, o doutor André, ele é graduado em Medicina Veterinária pela UFRJ, é pós-graduado em Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres e Exóticos pelo Instituto Qualitas, do Rio de Janeiro. Trabalha há 8 anos como clínico e cirurgião de pequenos e pets não convencionais no Hospital Birds e Companhia, no Rio de Janeiro. É sócio proprietário, clínico geral e cirurgião de pequenos e pets não convencionais no CVB, Centro Veterinário da Baixada, no Rio de Janeiro. Professor e sócio proprietário do CVB Cursos, no Rio, ministrando diversos cursos livres na área de pets não convencionais, desde clínica geral até cirurgia em aves, répteis, etc. Atuou em projetos de resgate de fauna, tendo sido responsável técnico do setor veterinário de supressão vegetal nas obras de ampliação do aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro. Desejo a todos uma ótima palestra. Passo a palavra para o nosso palestrante. Tá certo. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Fico feliz aí, tem 83 pessoas, alguns conhecidos, eu agradeço também. E vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês sobre problemas reprodutivos em pets não convencionais. É um tema que foi me dado, que eu tenho muito tema já pronto de aula, mas era um tema que eu não tinha. Então, isso aí me chamou a atenção e até interessante para a gente formular novas aulas, novos temas. E quando me foi dado esse tema, eu fiquei até um pouco na dúvida sobre o que falar. Mas eu sempre gosto de falar do que eu vejo no dia a dia, né? Eu não gosto muito de ficar passando aquele tipo de palestra que talvez se a pessoa for ler um livro, ou pegar na internet mesmo, começar a pesquisar, ela tem acesso àquele conteúdo. Então, a minha ideia, assim como a gente faz nos cursos, é passar o dia a dia mesmo, o que a gente faz de verdade, o que a gente encontra, coisas que vocês não vão ver em livros, que vocês, claro que vão conseguir ver em livros através da literatura, mas informações adicionais que a gente vem pegando da prática, tá? Deixa eu tentar começar aqui. Beleza. Gente, primeiro de tudo, falar para vocês que quando a gente bota essa palavra assim, pets não convencionais, ou senão tem pessoas que chamam silvestres e exóticos, a gente tem uma gama de animais muito grandes e, obviamente, a gente não consegue abordar todos eles aqui numa palestra de 1 hora e meia, como foi dito anteriormente aqui, que vai ser a duração. Então, eu tentei subdividir em pacientes que a gente mais vê na clínica, tá? E aí eu vou falar de aves, répteis e basicamente roedores e lagomorfos. A clínica de pets não convencionais, ela não se restringe a isso. A gente acaba tendo muito mais pacientes do que isso. Mas, a grosso modo, esses são os maiores representantes, principalmente quando a gente fala de aves, tá? E aí, separadamente, a minha ideia é passar para vocês doenças relacionadas a aves, falar os principais representantes ali quando está presente na clínica, os principais sinais clínicos que a gente vê de acordo com cada doença, como é que eu abordo clinicamente, em aves, répteis, roedores e lagomorfos, tá? Começando aqui falando um pouquinho de aves, é interessante que vocês tenham pelo menos o mínimo de noção da anatomia do sistema reprodutor desses animais. Em algumas espécies, a gente pode ter uma diferença ou outra em decorrência de alguma especificidade daquela espécie de ave. Mas, no geral, a gente percebe que as aves sempre têm o sistema reprodutor ativo do lado esquerdo. Vocês percebem ali, através dessa imagem, que do lado direito, está o lado direito no computador, né? Mas é o esquerdo da ave. Se surgir alguma dúvida, se alguém quiser interromper, gente, abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade. Obviamente, tentar jogar as dúvidas para o final, mas se surgir alguma coisa assim no meio da palestra, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo a imagem, pode abrir o microfone e falar, não tem problema. Nessa imagem, o que a gente tenta passar é que o lado esquerdo da ave é que é funcional com relação à parte reprodutiva. O lado direito, ele tem um órgão vestigial, mas não é funcional. Então, isso serve para muita coisa. Até quando a gente vai fazer uma imagem radiográfica, por exemplo. Às vezes, o animal está com um ovo de casca mole. Uma alteração muito comum em aves é o ovo de casca mole ou uma reabsorção de ovo. Eu já sabendo que o órgão está presente, funcional, no lado esquerdo da ave, se eu vejo uma massa que eu fico na dúvida, será que isso é um ovo reabsorvido? Será que isso é um ovo sem casca? Quando tem casca é fácil de ver, mas quando está sem casca é complicado. E eu vejo que aquela massa está mais voltada para o lado direito, eu já começo a ver que não é uma topografia que estaria normalmente, visto que o órgão ele é funcional só do lado esquerdo. Então, só essa informação anatômica já traz muita coisa para a gente. E quando a gente vai falar em parte cirúrgica, aí é que é fundamental. Muitas vezes a gente vai fazer uma cirurgia numa ave de retenção de ovo, eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, e quando a gente abre ali a cavidade celomática, a gente abre ventralmente bem no meio.
A gente não abre lateralizado. Então, eu sabendo que o lado esquerdo é funcional, eu já vou caçar esse ovo, caçar essa alteração para o lado esquerdo da ave. Óbvio que, como eu estou de frente para o animal na mesa cirúrgica, vai ser o meu lado direito e esquerdo da ave. Tá? É interessante a gente ver essa imagem também para entender o porquê da gente, como clínico veterinário no geral, a maioria dos clínicos veterinários vão contraindicar a castração em aves, principalmente em aves muito pequenas. Quando ocorre castração, você está falando de aves grandes e muitas vezes o risco é muito grande mesmo assim. Vendo aí a anatomia, você percebe o quão perto fica os ovócitos, né, lá em cima, onde está o ovário, do aparelho renal. E o aparelho renal, ele fica grudado no assoalho do corpo do animal, lá atrás. É muito difícil o acesso, tá? Esses animais têm aquele osso externo em formato de escudo, a gente só consegue abrir, fazer uma incisão e visualizar abaixo do externo do animal as estruturas que ficam aonde seria a cavidade torácica, né? A gente sabe que não é porque não tem diafragma, mas aonde seria a cavidade torácica, elas ficam de muito difícil acesso. E além disso tudo, gente, as inervações e as vascularizações do órgão, quando chega nesse nível de ovário, são muito pequenas, então fica extremamente difícil a gente fazer uma ligadura de maneira a ter certeza que quando a gente for cortar, não vai ter um sangramento. Então, daí, a gente contraindicar castrações em aves de maneira geral, tá? Percebe que vem do ovário, né? E aí você tem várias estruturas, até que você finalmente chega na cloaca. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que em aves, assim como répteis também, o mesmo buraco ali de saída vai servir para a urina, vai servir para a parte de ovário, no caso do macho para sêmen, e também vai servir para a saída de fezes, que é a cloaca, tá? Então você vê que na cloaca tem ali a imagem, vai desembocando tudo, parte renal, parte de excretas intestinais e a parte produtiva também. Não está aí na imagem, mas é interessante, eu já comentei, é interessante que vocês saibam que as aves não têm diafragma. Isso é uma coisa legal até de vocês passarem para um proprietário, numa situação, às vezes, como eu vou mostrar, de uma ave com ovo retido ou com aumento de um órgão que estaria, se fosse um mamífero, na cavidade abdominal, mas, na verdade, está numa cavidade celomática, visto que não tem diafragma. Então, o aumento desses órgãos, ele acaba empurrando órgãos que estão mais para cima, como o pulmão, o coração, sacos aéreos, né? No caso das aves. Então, às vezes, um problema reprodutivo pode causar uma dispneia, porque está causando uma pressão interna, empurrando um órgão correlacionado com a parte respiratória, assim como pode causar outras alterações, até a parte cardíaca, visto que, dependendo da alteração, pode estar batendo no coração, pode estar causando uma inflamação cardíaca, às vezes esse ovo rompeu e está solto dentro da cavidade. Então, para que vocês entendam que é muito importante vocês terem uma noção anatômica, o foco aqui da palestra não é ficar falando de anatomia, mas vocês têm que ter essa base para entender o que a gente vai falar daqui para frente, tá? Quais serão os representantes quando a gente fala de ave, que a gente de fato vai ver na clínica, no dia a dia do clínico de pet não convencional? Psitacídeos disparados vão estar na frente. E dos psitacídeos, o que a gente mais vai ver vão ser as calopsitas, gente. Calopsita, hoje em dia, pelo menos aqui na nossa região, Rio de Janeiro, a gente observa isso também no Sudeste de maneira geral, é um animal que quase todo mundo tem. E a maioria das pessoas, quando tem uma calopsita, quer dizer, a maioria das pessoas não tem só uma calopsita, tem várias calopsitas. E são animais muito interativos. Então, em decorrência disso, mesmo que tenha um valor comercial baixo, a pessoa acaba se apegando demais. E uma coisa que antigamente não era realidade da veterinária, ou seja, uma pessoa levar uma calopsita que às vezes pagou ali 20, 30 reais na ave, se comprou numa feira livre, por exemplo, e às vezes pagar uma consulta de 150, 200, 300 reais, dependendo da localidade que tiver, antigamente isso era muito raro. Hoje em dia, não. As pessoas levam e não economizam gastos em levar essas aves. Outros representantes de psitacídeos que a gente vai ver na clínica, periquito, papagaio, arara, aqueles de bico torto, como o exemplo da jandaia que está aí no fundo da imagem para vocês verem. Outras aves que a gente acaba atendendo, outro conjunto, né, de aves que a gente acaba atendendo muito na clínica, no dia a dia, são os passeriformes. Os passeriformes, para quem não é da área, talvez não tenha tanto contato, tem uma certa dificuldade até com o nome, com as espécies. Sempre que eu estou dando aula no curso, eu gosto de mostrar a imagem da ave para que vocês possam entender que ave que eu estou falando. Aqui fica difícil fazer isso em decorrência do tempo.
Mas eu botei alguns exemplos aí, depois se vocês quiserem botar na internet para ver que aves são essas, mas das mais comuns são trinca-ferro, colheiro, canário, curió, bicudo, dentre outras que aparecem para a gente no dia a dia. Geralmente são aves mais sensíveis, menores, que não estão acostumadas com manipulação, visto que são criadas apenas em gaiola, dificilmente a pessoa pega na mão, como faz com uma calopsita, mas que estão muito presentes no dia a dia da clínica. E é interessante que dentro dessa parte de passeriformes, a gente tem uma sub-área, que são os animais de torneio, são verdadeiros atletas, né? São aqueles trinca-ferros que vão para torneio de canto, e em decorrência disso tem um valor monetário muito grande, quando você está falando de aves campeãs. Então, dentro dos passeriformes, às vezes a gente está falando de animais de 500 mil reais, 700 mil reais e até R$ 1 milhão algumas vezes. Não é uma coisa extremamente comum, mas existe, e quem é especialista na área vai acabar sendo procurado para atender um animal, às vezes que a pessoa pagou ali 500 mil reais por ele. Isso acontece, tá? Às vezes quem não é da área não entende, pô, o cara pagou 500 mil num colheiro, que é uma ave que pesa ali 10, 12 gramas, sim, isso acontece, tá? Botei a observação que esses são os principais representantes das aves, mas que vocês também vão encontrar outras aves aí. Hoje em dia a gente atende muito pombo, né? Eu botei ali os poliformes. Oi, alguma dúvida? Não, acho que só foi sem querer ali o microfone. A gente atende muitos pombos, pessoas que resgatam pombos de ruas e às vezes querem arcar com o custo do tratamento, tá? Isso é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, sempre teve, mas está crescendo. E galiformes, falconiformes e por aí vai. Como eu falei que as calopsitas são as maiores representantes, eu botei alguns dados aqui para que vocês saibam com relação à parte reprodutiva. Eu digo sempre para o pessoal que eu dou aula, sempre que eu estou falando sobre clínica de ave de maneira geral, ou até de pets não convencionais, eu sempre falo que alguns animais, realmente a gente tem que saber tudo, porque são animais que vão a todo momento na clínica e as perguntas são muito frequentes. Se você tutibiar numa resposta dessa, você pode acabar fazendo com que o proprietário do animal fique um pouquinho com o pé atrás em relação ao teu conhecimento com relação a pets não convencionais. Então, chegou uma calopsita na clínica, qual a expectativa de vida? O que ela come? Como é que eu devo criá-la? Ela fica solta, fica presa? Eu devo cortar? Essas coisas eu devo saber. Com relação à parte reprodutiva, eu acho interessante vocês entenderem que a maturidade sexual é 12 meses. O que significa isso? Com 12 meses, essa ave está apta fisiologicamente para a reprodução. Quer dizer que é interessante eu colocá-la na reprodução? Não. Não é legal, porque ela pode ter diversos problemas na hora da postura do ovo. E eu vou falar sobre alguns deles aqui para frente. Como evitá-los? Já uma opção é aqui. Botar o animal para reprodução a partir de 1 ano e meio de idade, ou seja, 18 meses. Isso já vai diminuir bastante a chance desse animal ter uma retenção de ovo por falta de passagem, dele ter um prolapso, dele ter uma retenção, às vezes, por falta de força para pôr aquele ovo, dele não ter um tamanho adequado até para suportar um ovo, às vezes, que acaba ficando muito grande e aí gerar uma retenção. Então, bote a ave, oriente a pessoa a botar a ave na reprodução a partir dos 18 meses, e não 12, tá? É só vocês pensarem, um ser humano está apto a reproduzir uma mulher quando ela começa a menstruar. Mas será que uma menina de 13 anos está apta realmente para engravidar? Claro que não, ela vai ter diversos problemas. Então, funciona o mesmo para os outros animais, tá? É uma ave monogâmica. A maioria dos psitacídeos são monogâmicos. Isso quer dizer que se a gente formar um casal e um dos pares ali falecer e nunca mais eu consigo fazer um casal de novo? Também não é assim, tá? Não levem ao pé da letra. Mas realmente eles têm um grau alto de monogamia e é interessante que vocês saibam disso para não tentar ficar trocando de casal, porque aí realmente você vai ter dificuldade, a pessoa que você está orientando vai ter dificuldade na reprodução. São aves que, em média, colocam ali de 4 a 5 ovos. É interessante que a postura é feita, na maioria das vezes, dia sim, dia não. Então, quando o animal começa a ovular, bota um ovo um dia, outro dia fica sem botar, no outro dia bota, e aí bota ali de 4 a 5 ovos. É outro dado legal de saber. Muitas vezes esses animais fazem postura de um ovo, e aí depois começam a ter um comportamento estranho. Isso já é um motivo para você suspeitar de uma retenção de ovo, de algum problema que aquele animal está tendo, porque você sabe que não é o normal. O normal é ele colocar pelo menos ali uns 3. Se ele botou um ovo só, você já fica com o pé atrás. Quem sabe faz uma radiografia, tenta ver o que está acontecendo. Para a reprodução é muito simples. Eles nem levam em consideração muito a época do ano. Você formando o casal e colocando ninho, você consegue fazer uma boa reprodução. São aves extremamente prolíferas, até por isso estão bem difundidas no Brasil, são criadas como pet em qualquer lugar
devido também à sua fácil reprodução. Começando já a falar de problemas em si, que é o foco aqui da palestra, da aula, né? Como primeiro aqui eu coloquei o prolapso de útero em aves. Tá? É uma coisa extremamente comum. Na maioria das vezes as pessoas chegam na clínica sem entender o que está acontecendo e até por não entender o que está vendo, elas demoram a levar o animal para a clínica. Normalmente o que a pessoa vai ver é como se fosse uma tripinha pendurada ali na cloaca do animal. Às vezes se confunde aquilo com fezes que podem estar grudadas, alguma coisa que passou no chão, grudou ali. Mas quando você vai avaliar minuciosamente, você vê que é um órgão. E geralmente ele está com sangue junto. Então, eu escrevi aqui para vocês que é quando ocorre a saída do órgão de dentro da cavidade celomática para a parte externa. Esse prolapso ele pode ser um prolapso curto, como é na maioria das vezes. Isso é legal. Quando prolapsa pouco, geralmente a gente vê sair só o oviduto. Vamos lembrar lá o que é o oviduto. O oviduto é essa parte que está ali entre o útero e a cloaca. Ali onde está assim, vagina, é mais ou menos ali entre a vagina e o útero. Aquilo ali que é o oviduto. Quando sai só aquela parte, você tem uma condição de maior dificuldade daquilo de fato apodrecer, de ter rompido ligamentos lá dentro. E na maioria das vezes, quando ainda está viável, você consegue fazer a limpeza, passar um soro, reposicionar às vezes aquilo com cotonete, entrar com medicamentos, que eu vou dizer aqui mais à frente quais são, e o animal começa a retornar à normalidade. Então, quando é um prolapso de oviduto, show de bola, tem grande chance daquilo ali dar certo. Agora, se você tem um prolapso onde já saiu glândula da casca, ou seja, coisas mais acima, o próprio útero, às vezes chega até o istmo ali, sai junto, você vê muito grande aquilo dali pendurado, a chance de você conseguir reposicionar e não ter que fazer um procedimento cirúrgico é muito baixa. Porque se chegou a prolapsar tudo aquilo, mesmo que o órgão esteja viável, dificilmente ele vai ficar dentro da cavidade. Já teve ruptura de diversos ligamentos que seguram ele lá dentro. E provavelmente esse animal também tem algum nível de sangramento interno. Então já fica uma coisa um pouco mais complicada, tá? Eu botei ali embaixo que geralmente isso vai cursar com sangramento, independente do tipo de prolapso que é. E no final eu boto uma observação. Vocês têm que ter na cabeça que uma coisa é prolapso de parte reprodutiva, prolapso de útero, e outra coisa é o prolapso da cloaca. Às vezes o que está prolapsado é só a cloaca, não tem nada a ver com a parte reprodutiva. Nesses casos é um pouquinho mais fácil. Você simplesmente vai reposicionar, voltando para vocês entenderem o que é a cloaca, ela everte, né, e vai para fora. Geralmente é só limpar, reposicionar com cotonete, e algumas vezes a gente lança a mão de uma sutura específica, que eu vou mostrar a foto aqui, que é a bolsa de tabaco, para fechar aquela cloaca de novo e aquilo não ficar reprolapsando, tá? Ó, aí, por exemplo, só uma dúvida, o que pode causar esse prolapso do útero? É esse slide aí que eu vou falar agora. Você fez a pergunta na hora certa. Então, quais são as causas? Essa foto, por exemplo, é um prolapso de cloaca, para vocês poderem entender. Como eu diferencio um prolapso de cloaca de um prolapso de útero? Se vocês conseguirem visualizar, né, assim, de pertinho, tem que limpar bastante. Geralmente, a parte reprodutiva, ela tem as fibras musculares na longitudinal, enquanto que a parte digestiva, ela tem as fibras na transversal. Então, isso é uma coisa que você já consegue diferenciar. Outra coisa que você observa também é o histórico. Geralmente, um animal que tem um prolapso de útero, ele tem aquele histórico de uma postura que foi dificultada em algum momento, o animal acabou de botar um ovo, às vezes o próprio ovo está pendurado, ou senão o animal tem um prolapso e ainda tem uma retenção de ovo, ou seja, aquilo já te leva a crer que provavelmente é parte reprodutiva, tá? E já o prolapso de cloaca geralmente está associado com muita diarreia, um animal que está com problemas gastrointestinais. Quais seriam as causas do prolapso de útero? A primeira coisa que eu falei lá no começo, aves extremamente jovens colocadas para reproduzir. Então, o animal com 12 meses, como eu disse, fisiologicamente está pronto para reprodução, ok, o cara vai lá, bota ele para reproduzir, só que o ovo é muito grande para o corpo da ave, ela ainda não tem aquela carcaça, vamos dizer assim, para segurar aquele ovo ali. E quando ela vai fazer a postura, essa postura geralmente é muito difícil. Coloca antes do tempo. Eu não entendi. Ela tem que estar com 12 meses para poder estar... Então, 12 meses é o período que ela está apta fisiologicamente, mas não é o período que a gente recomenda. A gente recomenda 18 Na verdade, meses. eu recomendo 18 meses. Mas tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Então, o que acontece? Ela acaba fazendo muita força e aquele órgão acaba prolapsando, tá? É um dos motivos.
Outro motivo são aves que têm algum problema, geralmente é na glândula da casca, e aí os ovos são formados de maneira inadequada, ele não tem aquele formato usual. Às vezes ele sai meio mais ovalado que o normal, maior que o normal, às vezes todo torto, e isso faz também com que ou o animal tenha uma retenção ou que ele tenha um prolapso no momento da saída do ovo. A falta de local para postura também às vezes é um motivo, tá? Esse animal pode ficar segurando, retendo esse ovo por muito tempo, por não ter um local para fazer a postura. Aquele ovo pode acabar crescendo demais dentro dele, depositando muito cálcio, ficando parado na glândula da casca, e aí, no momento que vai botar, às vezes consegue pôr, mas o útero vai junto. A postura crônica de ovos, ela não é diretamente um motivo para prolapso, mas ela acaba aumentando a probabilidade do animal ter um prolapso de útero, visto que é uma doença onde o animal coloca, às vezes, ovo todo dia, o que é muito fora do normal para a espécie. E aí, como ele bota mais ovos, ele tem uma probabilidade maior de ter um problema durante essa colocação, tá? A má formação corporal, às vezes é um animal que não tem passagem, tem algum problema já de má formação genética no órgão reprodutivo. Isso também pode propiciar esse prolapso. E doenças pré-existentes, tá? Às vezes o animal já está fragilizado com uma doença que às vezes não tem nada a ver com o trato reprodutivo, é um animal que tem pneumonia, é um animal portador de micoplasma, é um animal que está parasitado, ele já está fragilizado, a musculatura dele está fragilizada e quando ele vai fazer a postura, ele acaba por ter um prolapso. Aqui eu citei causas maioritárias, existem outras causas? Óbvio. Se a gente parar para falar aqui, eu vou até amanhã ficar falando sobre causas de prolapso de útero. Mas para vocês entenderem que vocês vão ver, de fato, são essas causas aí, na maioria das vezes. Muito bem, chegou para mim um prolapso de útero numa calopsita, num canário, num papagaio. O que eu faço? Primeira coisa é avaliar a viabilidade daquele órgão. E eu tenho que fazer isso limpando e arrancando as penas. Muitas vezes as pessoas, os veterinários, a gente vê, até vai ter colegas especializados, mas que quando chega alguma coisa que tem algum caráter cirúrgico, o cara já tira a mão e encaminha para alguém. Tá? Primeira coisa, gente, arranquem as penas ao redor da onde está machucado. Tirem tudo que está ali com sangue, limpa aquilo para você poder identificar até o que é. Às vezes nem é um prolapso, às vezes é algo que está grudado, às vezes são fezes que estão grudadas ali, diarreicas, às vezes é uma pena. Ah, beleza, vi que é um prolapso. O que eu faço agora? É prolapso de cloaca? É prolapso de útero? Ah, é de útero. O que está prolapsado? É só a parte final do útero? Ah, não, sai o útero inteiro? Identifiquem essas coisas. Muitas vezes o órgão vai estar viável. Então, vocês vão limpar e aquilo ali vai estar bonito, vai estar vívido, acabou de acontecer. E você vai pensar, vou empurrar para dentro. Só que é o que eu comentei lá na frente. Se tem um tantão de útero para fora, pensa um pouquinho que os ligamentos estão arrebentados lá. E às vezes você ficar empurrando é um esforço que você faz no animal à toa, porque não vai ficar. Como não tem nada para segurar, que ele vai ficar caindo o tempo todo. Lembra que eu falei sobre uma sutura que a gente geralmente faz na cloaca para tentar segurar as coisas lá em cima? Chama-se bolsa de tabaco. Vamos dizer que o nome vulgar dessa sutura é bolsa de tabaco. É uma sutura que está demonstrada aí na imagem, a gente faz em volta da cloaca e pode ser feito tanto em prolapsos de cloaca quanto em prolapsos pequenos de útero, quando sai ali só o terço final do útero. Eu empurro com cotonete, está viável o órgão e faço essa bolsa de tabaco. O objetivo dela, gente, é diminuir o tamanho do esfíncter ali da cloaca. Só que eu também não posso fechar, senão o animal para de defecar. Então, é um meio termo entre as duas coisas. A gente faz isso também porque quando tem prolapso, aquilo já está um certo tempo e acaba que fica dilatado a cloaca, fica um tamanho muito maior do que deveria estar. E essa sutura serve para tentar voltar mais ou menos à normalidade. Fez esse tipo de sutura, não existe fazer isso e mandar o bicho para casa, porque ele pode ter uma obstrução, ele pode ter dificuldade para defecar. Então, isso se faz com o animal internado, na maioria das vezes associado ao uso de remédios anti-inflamatórios, para ver se aquilo volta ao normal, e a gente tira no máximo 1, 2 dias depois, tá? Ah, fiz a bolsa de tabaco e continuou prolapsando. Provavelmente você vai precisar de uma resolução cirúrgica nesse caso, tá? Quais medicações que estão envolvidas no tratamento de um prolapso desse? Anti-inflamatórios, com certeza. Para quê? Desinchar, tirar o edema e dor também, além de inflamação, obviamente, tá? A gente usa muito anti-inflamatório não esteroidal para essas aves, mas vocês também podem usar corticoides. Não tem problema nenhum. Talvez não tenha tanta ação analgésica, mas vai tirar bastante o edema e inflamação, então isso é interessante. Quando a gente usa corticoide,
a gente não usa anti-inflamatório não esteroidal junto, tá? A gente escolhe uma coisa ou outra. Eu dei aqui exemplos de alguns medicamentos que eu uso no meu dia a dia. Então, Meloxicam, Ibuprofeno, Cetoprofeno, na clínica, principalmente o Meloxicam injetável, tá? Via intramuscular em aves, é muito interessante. Os antibióticos, gente, eles vão ter que estar presentes, porque aquele órgão que estava dentro da cavidade, no ambiente asséptico, ele ficou exposto e muitas vezes você colocou ele para dentro de novo com uma carga microbiana enorme. Ele entrou em contato com as fezes que estavam na cloaca. Então, se você não entra com antibiótico, aquilo vira uma infecção, quando já não está infeccionado. Então, eu dei exemplo de 2 antibióticos de eleição que a gente usa quando não tem um exame de cultura com antibiograma, quando a gente quer antibióticos de amplo espectro para aves. Enrofloxacina, azitromicina, pode ser usado DOX também, são medicamentos interessantes. Os analgésicos, gente, se você achar que tem necessidade para tanto, você já está usando um anti-inflamatório não esteroidal que tem ação analgésica. Mas, pô, eu quero um analgésico puramente dito, um opioide com ação mais forte. Morfina, tramadol, são os 2 exemplos que eu mais uso. E aí eu boto ali no final a questão de tratamento sintomático e tratamento de suporte. Vocês vão observar que durante aqui a apresentação, várias vezes eu vou falar isso. E aí, para explicar só uma vez, o que é tratamento sintomático? É eu tratar os sinais clínicos que estão sendo apresentados. Então, se concomitante a tudo isso, o animal está vomitando, eu vou entrar com antiemético. Pode ser um Serenia, pode ser um Plasil, não tem problema, uma ondansetrona. Aquele animal também tem, não sei, sangramento efusivo. Beleza, vamos entrar com algum medicamento que tenha como função parar aquele sangramento, fazer uma vasoconstrição e por aí vai. E quando a gente fala de tratamento de suporte, é você dar condições ao animal dele sobreviver durante aquele período que ele está em crise, que ele está com um problema grave, até que ele comece a se recuperar. O que é isso? Alimentação forçada, aquecimento, fluidoterapia e por aí vai, tá? Vocês entendam o que significa tratamento sintomático e de suporte. Partindo já para um quadro um pouco mais grave do que um prolapso, são as retenções de ovos, tá? O que você vai ver quando o animal chega com o ovo retido? Uma posição parecida com a desse Lores aí que eu coloquei na foto. A maioria das fotos aí são fotos reais, tá? De pacientes da clínica. O animal ele fica com uma postura de dificuldade de respiração devido à compressão dos órgãos internos, principalmente sacos aéreos e pulmão, e também porque ele quer fazer a postura do ovo. Então, ele fica desse jeito. Tá? E o proprietário vai chegar relatando isso. Ao mesmo passo que ele também vai estar sem comer ou comendo pouco, né? Eu botei anorexia, ele vai estar apático, ele vai estar com um comportamento muito mais letárgico do que o normal. Geralmente, essa ave procura o fundo da gaiola. E eles fazem isso porque eles não têm condição mais de ficar empoleirados, eles não têm força suficiente para se manter de pé num puleiro. E como ele tem muito mais ponto de apoio no fundo, ele vai para o fundo da gaiola. Ele vai estar dispineico, já expliquei o motivo, pressão interna, vai ter dificuldade para defecar em algumas vezes. Isso aí acaba aumentando a gravidade. Quando o animal não está defecando, é muito pior. Isso ocorre porque, às vezes, o ovo está numa posição que está empurrando uma alça intestinal. E aí o animal para a parte ali digestiva dele e começa a parar de defecar, às vezes ele começa a vomitar. Então, isso aí piora demais o prognóstico quando está acontecendo. E, obviamente, a pessoa vai chegar dizendo que a barriga está aumentada. Olha, essa barriga está muito maior do que o normal. O que está acontecendo? Acha às vezes que a ave está gorda, não entende, acha que é tumor, quando você vai ver um ovo. O que causa retenção? Coisas muito parecidas com o que causa o prolapso. Aves jovens na reprodução, não precisa nem explicar, já falei. Má formação corporal do próprio ovo, pelos mesmos motivos ditos anteriormente. Falta de local para postura, óbvio. Acidentes com fratura do ovo. Talvez uma coisa diferente aqui do que eu tinha falado anteriormente. Então, você imagina que essa ave está ali gerindo ali um ovo, vamos dizer, né? Ela está na formação, geralmente ela fica fazendo isso por um dia, e naquele momento ela cai, ela sofre uma queda, a gaiola dela cai, a pessoa está com ela no dedo, ela tomba, e aquele ovo quebra dentro dela. Não tem possibilidade de ela conseguir botar aquele ovo. Geralmente você vê a gema sair com um pouco de clara, mas as cascas ficam lá dentro. E você precisa, nessas situações, abrir e retirar cirurgicamente, senão aquilo acaba virando um ponto de infecção, ruptura do órgão, por aí vai. E doenças pré-existentes, tá? Qualquer doença pré-existente que debilite o animal vai fazer com que ele tenha condições de não colocar aquele ovo. Vai ficar fragilizado e o ovo fica retido. Aí um exemplo de um animal com ovo que está um pouco fora da posição, mas que aparentemente tem postura, tem condição de postura, tá? E não tem nada de errado, tá com a casca fina, para que vocês saibam o que é o normal. Como é que eu devo agir nesses casos onde eu estou suspeitando ali de uma retenção de ovo? Quando eu for fazer o exame clínico, e é importante vocês entenderem o seguinte, nunca sai pegando o animal, a não ser que seja uma emergência.
Sempre faça anamnese antes, eu sempre falo isso nos cursos aqui da clínica. Faça anamnese, senta com o proprietário, deixa o animalzinho parado lá se não for uma emergência e começa a conversar com a pessoa. Ali você já vai pensando, ó, tudo leva a crer que é uma retenção de ovo. Beleza. Agora eu vou pegar ali na mão já focado que deve ser aquilo. Posso me surpreender, mas vamos lá, peguei. Toquei na região de barriga, né, barriga entre aspas, né, você sabe que é a cavidade celomática, e senti uma coisa dura com formato ovalado. O que eu vou fazer? Virar para a pessoa e falar que é retenção de ovo, que tem que operar, dar ocitocina? Não, você vai mandar radiografar, porque tem uma quantidade de diagnóstico diferencial nessas situações enorme. Aquilo pode ser, principalmente se você não tiver experiência, pode ser líquido livre, pode ser uma neoplasia dentro da cavidade, pode ser a moela que está deslocada e fica na palpação extremamente igual a um ovo, pode ser um ovo de fato, pode ser um tumor, pode ser um ovo reabsorvido, às vezes não é um ovo que está retido ali, mas é um ovo antigo, às vezes de anos. Então, as situações são muitas. Hepatomegalia, às vezes, você sente ali a borda do fígado dura, às vezes, e você acha que é um ovo. Portanto, o que faz diagnóstico de retenção de ovo é radiografia. Aí eu boto para vocês duas imagens de animais diferentes, tá? O primeiro animal, nitidamente você nota que ele tem 3 ovos, posições completamente alteradas, e você vê o quanto... Olha o primeiro, né, a primeira radiografia, né, o que seria normal, entre aspas, mas esse animal já está sofrendo algum nível de compressão. A gente já vê que os sacos aéreos dele estão, que são esses pretinhos ali na lateral, da imagem do corpo dele, perto, um pouco acima do ovo, era para ser muito maior do que está ali, mas eles estão levemente comprimidos em decorrência da presença do ovo. Beleza, isso é fisiológico naquele período. Agora, olha esse animal dessa imagem. Ele não tem mais expansão nenhuma de saco aéreo. Ele está com o fígado todo jogado para cima, jogando em cima do pulmão, em cima do coração, ou seja, ele está com uma extrema dificuldade. E tem 2 ovos enormes dentro da cavidade. Tem condição de eu fazer alguma coisa senão uma abordagem cirúrgica nesse animal? Não. Isso aí já é direto para a cirurgia. Já a segunda imagem é um animal que tem 2 alterações. A primeira é um corpo estranho que ele tinha no papo, o animal estava intoxicado. Em decorrência disso, ele já tinha um aumento hepático pela intoxicação. E quando você vai lá embaixo, ele tem 2 bolinhas que são ovos reabsorvidos, já sem casca. Ou seja, esse animal está com um prognóstico muito ruim. Tá? Mas, se eu não me engano, deu tudo certo com ele, a gente acabou operando e ele ficou bem. Aqui imagens em outros ângulos daquele animal que vocês viram na imagem anterior, que tinha 2 ovos. Aí você vê o quão torto está o ovo e o quanto ele está sofrendo compressão. Importante também para vocês entenderem que para o atendimento de pets não convencionais, principalmente quando está falando de aves e répteis como jabutis, e vocês vão entender o porquê na frente, é fundamental vocês terem na clínica uma radiografia ou possuírem um contato de alguém nas proximidades que consiga fazer para vocês exames de imagem, principalmente radiográficos e de preferência digitais, com velocidade, tá? Porque muitas vezes se você faz uma requisição para um animal desse, manda para casa, ele vai morrer, tá? Ele não vai dar tempo de sobreviver ali até fazer um exame, às vezes no dia seguinte, 2 dias depois. Até a movimentação dele de um lugar para o outro pode atrapalhar. Então, quais seriam os tratamentos plausíveis quando a gente fala de uma retenção de ovo? Eu botei para vocês o que a gente encontra em literatura. Manobra manual. Eu, particularmente, não recomendo. A manobra manual seria o fato de eu pegar ali a calopsita, o papagaio, a ave que for, e começar a tentar, com a mão, fazer uma manobra de maneira que aquele ovo saia. Na maioria das vezes isso dá errado, e até quando dá certo, acaba dando errado secundariamente, porque eu faço uma pressão que às vezes é demais para a ave. E naquele momento ela pode conseguir botar o ovo, mas eu fiz tanta força ali dentro que às vezes eu pressionei muitos órgãos internos e aquele animal pode virar óbito nos dias seguintes. Então, eu não recomendo por isso. Quando eu faço manobra manual? 2 situações. Pessoas que não têm a menor condição financeira de arcar com outros tratamentos e eu sei que aquele animal vai falecer se eu não fizer nada, peço autorização, escreve para mim aqui no papel que você está me autorizando isso e vamos embora, vamos tentar salvar o animal. Ou se não, situações onde o ovo já está para fora do corpo do animal. Às vezes ele está pendurado no útero, mas tipo assim, já aparecendo o ovo ali para fora da cloaca, e beleza, não justifica eu abrir um animal, fazer outra coisa. Eu vou lá e consigo tirar. Qualquer coisa fora isso, esquece manobra manual, ainda mais se forem pássaros tipo passeriformes, animais muito pequenininhos. Cálcio com ocitocina é o tratamento de eleição se você faz a radiografia e o animal tem algum sinal de que consegue botar aquele ovo, tem passagem. Exemplo, esse animal aqui. Então, imagina que esse carinha chega para a gente dessa radiografia com um histórico de, pô, tá tentando botar esse ovo há 3 dias. Eu olho e falo, beleza, casca fina, tá na posição relativamente adequada, tem passagem, vamos fazer a ocitocina. A probabilidade maior é que ele consiga fazer a postura.
Agora, esse cara aqui, eu não vou fazer ocitocina, porque eu sei que ele não vai pôr e eu vou só causar vou debilitar ele, entendeu? E talvez até causar uma ruptura do órgão lá dentro. É importante também que a gente sempre faça cálcio, pelo menos ali uns 30 minutos antes da administração de ocitocina. O cálcio é importante estar ali circulante, o cálcio sanguíneo, para que tenha cálcio no sangue para contração muscular. Muitas vezes o motivo da não colocação do ovo é a hipocalcemia. E aí não adianta fazer ocitocina porque não vai ter contração, não tem cálcio para contração muscular. Então lembre-se disso. A cirurgia, gente, ela sempre é a última opção. Então, quando vocês veem a gente lá, às vezes na internet, no Instagram, postando casos cirúrgicos, cara, se eu fiz uma cirurgia de uma calopsita, já vieram ali 10 calopsitas antes que eu consegui resolver sem aquela cirurgia. A gente só faz em última opção, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia, mostrar algumas fotos aqui para vocês. E existe ainda em literatura a ovocentese, que se fala que é a retirada desse ovo com uma agulha entrando pela pele mesmo na cavidade celomática. Todas as oportunidades que eu tive de ver alguém fazer isso deu errado. A chance de você acabar perfurando uma alça intestinal, causando uma celomite, extravasamento de fezes por dentro da cavidade, furar alguma coisa ali que vai sangrar demais e ter uma hemorragia interna é enorme. Então, assim, gente, apesar de estar em literatura, pela minha prática, eu recomendo que esqueça isso e nem cogite essa possibilidade, porque vai dar errado. Além de ser bizarro, né? Até o proprietário vai perceber que é uma coisa esdrúxula. Um exemplo de um animal que foi para a mesa cirúrgica já estava ali com o ovo um pouco reabsorvido ou talvez mal formado. E aí, obviamente, não ia colocar, né? Percebe como é que a gente faz o preparo do animal, anestesia sempre inalatória. Alguns profissionais vão entubar a ave, outros não. Eu, particularmente, não vejo necessidade de entubar. Eu coloco na máscara, tapo a máscara, a gente coloca ali um campo cirúrgico na medida do possível, as emas são pequenos e a gente faz o procedimento. Aqui o caso de um Loris, para demonstrar para vocês, aquele Loris que eu mostrei lá atrás, e todos os casos que eu estou mostrando aí são casos de sucesso, eu não estou postando nenhuma foto de animais que faleceram. E esse animal, para vocês perceberem que durante o procedimento a gente faz a mensuração da temperatura, né? É importante que a gente vá repondo fluidos caso haja sangramento. Entender que uma cirurgia dessa, a gente não usa, por exemplo, gás, a gente usa cotonete autoclavado, porque os sangramentos são mínimos e se começar a sangrar, eu tenho que ficar o tempo todo ali fazendo aquela hemostasia, senão o animal acaba falecendo. E o retorno anestésico dele, a gente acaba amarrando esses animais assim, né, vamos dizer, num papelzinho para que eles não voltem se debatendo e acabem se machucando e sempre oxigenando eles. As medicações que vão estar envolvidas aí no pós-cirúrgico de uma situação dessa, ou até quando a gente não entra em cirurgia, é cálcio com ocitocina, como eu já falei, os anti-inflamatórios e antibióticos, eu botei alguns aí, mas é a mesma questão lá do questão de prolapso que eu falei, analgésicos e tratamento de suporte sintomático. Às vezes, esse ovo fica retido tanto tempo que ocorre uma reabsorção dele e acaba acontecendo alguma coisa parecida até com uma piometra, se fosse um mamífero, vamos dizer assim, que é um acúmulo de pus, mas as aves elas acabam não fazendo esse pus em forma líquida, né? É uma coisa dura. E aí você vê ovos com cásio, né? A gente chama de cásio, dentro do órgão reprodutivo do animal, e aí tem esse aspecto, muitas vezes, que vocês estão vendo aí. Parecem fezes, mas, na verdade, são dois ovos antigos que estavam ali sendo reabsorvidos e estavam podres dentro do corpo do animal. Isso é uma complicação da retenção de ovo de um animal que provavelmente não apresentou sinal clínico, o proprietário não percebeu, ele também conseguiu ir se virando, e quando chegou ao ponto de ter essa infecção, é que a pessoa acabou levando, porque às vezes está sem comer, alguma coisa assim. Geralmente, isso já causa condições secundárias, não é só a retenção de ovo. Então, o animal que tem uma infecção nesse nível, ele já tem uma endotoxemia, em decorrência disso o fígado dele já está enorme, ele tem uma celomite, ou seja, a celomite seria o equivalente a uma peritonite no mamífero, né, na cavidade abdominal. Como a gente está falando da cavidade celomática, a gente chama de celomite. Então, aquilo dali já está tudo inflamado, cheio de líquido livre, uma loucura verdadeira. E aí o prognóstico dessa cirurgia, ele acaba sendo bem pior, obviamente, tá? Geralmente o útero ele vai estar mais friável, ele já está infeccionado. Então, uma ruptura no momento ali do procedimento é muito mais fácil de acontecer do que quando eu estou tirando um ovo que não está podre, tá? Nesses casos, não tem opção de dar ocitocina. Aquilo que está estragado ali, ele já está grudado na parede do órgão, o órgão não tem mais aquela capacidade de fazer aquela movimentação para a expulsão do ovo, não adianta ficar dando ocitocina. Viu que o ovo está absorvido, é um negócio podre?
tem que fazer a questão cirúrgica mesmo, que é abrir a cavidade e tirar o ovo. Isso é uma alteração extremamente grave e, nesse caso, o antibiótico ele não vai ser para evitar uma infecção secundária à cirurgia, ele vai ser já para tratar o que está acontecendo ali. Então, chegou o paciente, diagnosticou isso, eu vou operar ele amanhã, beleza, começa o antibiótico agora, já tem uma infecção ativa. E todos aqueles medicamentos outros ditos anteriormente, anti-inflamatório, analgésico, tratamento de suporte, tudo isso vai estar envolvido também nesse tipo de alteração. Algumas fotos aqui mostrando para vocês como é que é feita a sutura. Às vezes as pessoas não têm noção. Eu estou vendo ali, quando eu corto a pele, o que eu encontro? Quando você corta a pele ali da barriga da ave, você encontra uma camada muscular. E embaixo dessa camada muscular, você encontra um celoma, que é uma película bem fina que recobre ali a cavidade celomática, que na maioria das vezes você nem consegue diferenciar quando está fazendo a cirurgia, porque ela é muito fina. Você acaba rompendo ela junto com a musculatura abdominal ali do animal, né? Musculatura celomática ali debaixo do externo. E aí você entra na cavidade. E quando você volta, você não pode juntar tudo e fazer uma sutura só, porque senão você vai acabar fazendo com que o fio tenha comunicação com o ambiente externo e o ambiente interno. Então é interessante que você faça a camada em suturas. Eu fecho o órgão que eu abri, e aí eu tenho que usar um fio 5,0, 6,0, de preferência monofilamentar absorvível. Não vem nem... Está fugindo até um pouco do tema aqui, mas que vocês possam entender que tem muita dúvida sobre cirurgia. Depois eu vou para a musculatura, fecho a musculatura mais uma vez com fio absorvível, de preferência monofilamentar, para só depois eu fazer uma sutura só de pele. Então, a única comunicação que eu vou ter com o meio externo é com o subcutâneo e meio externo, não dentro da cavidade. E aí mostra o passo a passo aí, através das fotos, né, de como é que a gente faz isso. Repara que a gente tem que tirar todas as penas ali do animal para fazer um procedimento desse. Um outro caso de ovo reabsorvido, você vê que a pele da barriga do animal está toda alterada e o ovo não tinha mais aspecto de ovo, era um puro pus mesmo. Então, muito semelhante a uma piometra, né? Nesses casos, eu gosto de usar uma seringa de insulina sem agulha, ela já vem esterilizada dentro do papel, eu vou lá, jogo, puxo e boto para fora. Outra alteração relacionada a ovos, quando a gente fala em aves, é a postura excessiva de ovos, ou postura crônica de ovos. O animal começa a pôr ovos numa frequência muito maior do que a normalidade. Então, se eu estou falando de uma ave de reprodução mesmo, ela vai colocar ali 3, 4 ovos a cada 2, 3 meses. Ela não vai ficar botando ovo todo dia, né? Não é como uma galinha, vamos dizer assim, que já é induzida para aquilo. Mas se ele começa a fazer isso, como uma ave pet, calopsita, botar ovo todo dia, ela vai ter diversos distúrbios. Os primeiros sinais que a gente vê que tem alguma coisa errada além da frequência é quando o animal começa a soltar o ovo sem casca. O ovo ele sai literalmente sem casca, ou ele sai com a casca muito fina, a ponto de bater no chão e quebrar. E aí a gente chama isso de ovo de casca mole. Provavelmente esse animal já tem uma deficiência de cálcio envolvida. Muitas vezes ele começa a tirar o cálcio dos ossos para repor o cálcio sanguíneo e manter a contração muscular, manter batimento cardíaco, até mesmo para realização do ovo, da casca do ovo. E ele começa a apresentar também uma hipocalcemia na radiografia. Em decorrência disso, às vezes esses animais têm fraturas patológicas. O veterinário vai pegar ele, se quebra todo, ou senão ele mesmo se debate, quebra a asa, quebra a pata. Ou seja, vê como é que uma questão que começou na parte reprodutiva acaba virando uma questão ortopédica, às vezes, e se você tratar só a parte de ortopedia, você vai acabar não tendo sucesso nesse tratamento. Você vai ter várias fraturas uma atrás da outra. Como é que eu devo agir nesse caso? A gente não consegue castrar esses pacientes, então é óbvio que seria muito legal a gente virar e falar, vamos castrar, vai parar de botar ovo. Só que eu já expliquei para vocês lá no começo que não dá. Então, inicialmente, eu falo para essas pessoas irem retirando qualquer coisa que possa induzir o animal a ovular. Ninhos, espelhos, porque esses animais não se reconhecem no espelho, eles acham que são outras aves e eles podem formar casal com o espelho. Então, se você vê a calopsita o dia inteiro olhando para o espelho, fazendo dança e tal, ela está namorando com aquele espelho achando que é outra ave. Isso pode causar uma indução hormonal a ponto dela ovular. E a própria formação de casal, que seria a maior das induções, vamos dizer assim, para que o animal comece a reproduzir. Então, se tu não tem um intuito de reprodução, não faça nenhuma dessas coisas que eu ditei ali. E se a tua ave, ou a ave do proprietário que você está orientando, está tendo esse tipo de alteração, tente tirar essas coisas. Poxa, eu fiz tudo isso e mesmo assim ela consegue continua fazendo a postura crônica, né? Ela não para de botar ovo. Todo dia está botando ovo, ou dia sim, dia não. Aí a gente pode lançar a mão do tamoxifeno, que é um medicamento que a gente acaba tendo que manipular, né? Porque tem que ser em concentrações baixas. A gente está falando de aves ali, na maioria das vezes, que pesam no máximo 100 gramas. E a gente manipula. Algumas vezes dá certo, outras vezes não, mas é uma opção medicamentosa. Eu não costumo usar muito, para ser bem sincero.
A suplementação de cálcio, polivitamínico, polimineral, alimentação reforçada, isso tem que estar presente. O que acontece na maioria das vezes é que a gente não consegue fazer com que a ave pare de colocar ovos completamente. Ela tem, às vezes, uma postura excessiva, a gente entra com essas alterações de manejo em medicamentosas e ela até diminui a postura de ovos, ela continua botando mais ovo que o normal. E se você não suplementar, ela vai começar a ter problemas. Sempre tem que estar atento nesses casos, porque elas vão ter, pelo maior índice de colocação de ovos, uma maior chance de uma retenção, uma maior chance de um prolapso, por aí vai. Muito bem, acho que para finalizar essa parte de aves, eu botei aqui infertilidade, porque isso é uma reclamação muito comum, principalmente em criadores de aves. Então, o cara tem lá um plantel com, sei lá, bota aí 100 casais de calopsita, e ele começa a perceber que ele começou a ter um quadro de infertilidade, ele está tendo um sucesso menor, até que pode chegar ao ponto de simplesmente os animais não procriarem mais. E ele te procura, e ele realmente acha que ele vai chegar em você falar isso, que você vai falar, não é isso, ou é aquilo, ou se não dê esse remédio que o animal vai voltar a procriar. Isso não existe. Muitas vezes, quando a gente sabe que o animal está com deficiência na reprodução, o veterinário acaba indicando vitamina E, porque sabe que aquilo ali induz o animal a querer reproduzir. Mas você tem que buscar a causa. E aí você tem que entender o seguinte, a reprodução vai ser o ápice da vitalidade daquele indivíduo. O animal que não está 100% bem, ele não vai focar em reprodução, ele vai focar em sobreviver. Ele vai focar em alimentação, ele vai focar em fugir de um possível predador, ele vai focar em manutenção da homeostase dele, ele não vai focar em reprodução. Reprodução é quando o bicho está no top, ali, no ápice da vitalidade. Então, qualquer coisa pode causar infertilidade. Na maioria das vezes, você vai ter que avaliar aquele manejo alimentar, ambiental e reprodutivo. O erro pode estar ali. Mas também não é impossível que aquele animal tenha alguma doença infecciosa, que ele tenha algum distúrbio mesmo, né, dele mesmo, anatômico. Então, nesses casos, vai ser sempre necessário a realização de exames complementares. É quase impossível chegar no diagnóstico do porquê que está infértil só no exame clínico e na anamnese, tá? Eu botei aqui algumas possíveis causas que a gente vê mais. Obesidade, né? Não preciso nem falar o porquê, é óbvio. O animal às vezes não consegue nem procriar porque não consegue cruzar, porque está obeso. Doenças infecciosas de maneira geral, a gente sabe de algumas que causam infertilidade, como clamídia, micoplasma, salmonelose, megabactéria, circovírus. Tudo isso causa diminuição ou simplesmente não deixa o animal reproduzir. Malformações de maneira geral, né? Isso seria uma questão individual de cada animal. Desnutrição e deficiência. Isso é óbvio. A pessoa quer que o animal reproduza, está dando um alimento de péssima qualidade, com baixa variedade de alimento. Ele vai ter uma série de deficiências e, obviamente, não vai reproduzir. E aí eu coloquei a observação da administração de vitamina E nesse sentido de tentar auxiliar, mas, ao mesmo tempo, buscar a causa da infertilidade. Então, nesses casos, a pesquisa tem que ser muito minuciosa, a anamnese tem que ser muito detalhada para você identificar aqueles erros de manejo. Às vezes, o erro está até no erro de manejo reprodutivo. Às vezes, aquela espécie, para reprodução, ela precisa de certas coisas bem específicas que a pessoa não está seguindo, tá? Atenção com isso. Sempre tem um guia de manejo geral para você entregar para esse proprietário e ele mesmo ver onde é que ele está errando, tentar seguir o seu guia, né? E aí é um guia mais de manejo ambiental e alimentar. E a necessidade de exames complementares. Se eu fosse indicar alguns exames aqui que podem nortear vocês com relação à infertilidade, PCRs. Então, PCR para doenças infecciosas mais comuns nas regiões de vocês que podem cursar com infertilidade. Eu botei geralmente os que eu peço aqui. Parasitológico de fezes simples, exame super básico que qualquer laboratório faz. A mesma técnica usada por um cão, por um gato, é usada numa ave. Então, não tem desculpa. Qualquer laboratório faz isso. Você faz isso na clínica. O que a gente mais vê parasitando ave é a coccídeo, tá? Pelo menos aqui na nossa região. E aí, obviamente, ele acaba ficando uma ave, fica fragilizado, não consegue reproduzir. E um hemograma com bioquímica sanguínea para te nortear de como é que aquele animal está respondendo. Né? Ele está anêmico, não está combatendo uma infecção, está com uma baixa de leucócito, ou seja, está com uma leucopenia, a função hepática e renal dele está correta, nível de taxa de glicose, ou seja, você consegue ter uma noção e isso pode te nortear até para outros exames. Tá? As doenças infecciosas incuráveis, elas devem também tá na cabeça de vocês, porque às vezes o animal ele baixa a taxa de reprodução dele, ele não fica 100% infértil. O que quer dizer com isso? Uma ninhada de 4, 5 ovos nasce um. Aquele ali consegue sobreviver. Muitos não eclodem, outros morrem ali no início da vida, nos primeiros dias, e um consegue sobreviver. Aquele um que sobreviveu, ele já nasceu doente.
a maioria dessas doenças vão ter a transmissão vertical. Então, o animal dentro do ovo ele já está doente. E o maior exemplo disso é micoplasma. Tá? A gente vê muitas aves com micoplasma que não saem da reprodução, e aí os filhotes todos têm micoplasma. E, infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem lojas que a gente já sabe que se vem daquele cara, tem micoplasma. Porque todo o plantel dele está contaminado. Além de pegar de uma ave para outra, as aves já nascem doentes. Isso também serve para circovírus, por exemplo, que é outra doença incurável, só tem controle, e a pessoa não tira da reprodução. Às vezes sabe que aquilo é errado, mas não tira porque não quer sofrer um baque financeiro, vamos dizer assim. Então, gente, doenças incuráveis tiraram o animal da reprodução e até do contato de outros animais, tá? Sobre ave tem muito mais coisa do que isso, mas se eu não parar por aqui sobre ave, a palestra vai durar 5 horas, não tem como. Então, eu tentei passar para vocês só o que a gente mais vê mesmo e bem focado assim no que vocês devem fazer na prática. Quando a gente fala de afecções reprodutivas em répteis, o que a gente vai encontrar na clínica de maneira geral? Cara, jabuti. Jabuti, quando você fala de réptil, eu botei 90%, mas às vezes até mais, tá? Então, a frequência que você vai ter de atendimento de répteis vai se basear em jabutis. Qualquer lugar que você esteja do Brasil vai ser isso. Vou atender outros répteis? Vou. Serpentes, e quando a gente fala de serpente, principalmente corn snake, mas algumas outras como jiboia, king snake, pitons, piton ball, só que corn snake é disparado que a gente mais atende porque é a mais difundida. E aí, quando você fala ali de outros, cágado, aqui na região do Rio de Janeiro a gente vê muito tigre d'água, né, que é outro quelônio, assim como jabuti, um animal de casco, dificulta muito o exame clínico isso, e alguns lagartos como iguana, gecko, pogona, que são os mais difundidos aqui. Mas eu atendi um varanus. Beleza, mas não são animais frequentes no dia a dia da clínica. Não vou ficar explicando muito, botei para vocês só visualizarem como é que é a questão anatômica ali, né, dos órgãos dentro de uma serpente. Nesses dois exemplos são machos, para que vocês entendam principalmente que eles têm testículos, né, que são internos e alongados, né, e que o pênis deles tem a diferença de ser um hemipênis, né, são como se fossem dois pênis, assim, um pênis bifurcado. Tá? As serpentes têm essa característica. Eu botei uma foto aí real para vocês entenderem do que eu estou falando. E quando a gente fala da parte reprodutiva da fêmea, você tem os ovócitos, os folículos lá em cima, isso desce pelo corpo dela. Geralmente, esses folículos ficam lá em cima, perto do fígado, né? Então, volta aqui, ó. Vocês se basearem aí na imagem do macho, fica lá perto do fígado, lá em cima. Eles vêm descendo por esse canal fino, né? E aí desemboca lá na cloaca. Então, para que vocês entendam, por exemplo, quero castrar uma serpente. Geralmente, as retenções de ovos, quando você vai abordar cirurgicamente, elas não ocorrem lá em cima. Elas ocorrem já no terço final, próximo da cloaca. Então, se você quiser castrar essa serpente, você provavelmente vai ter que fazer uma abertura lá embaixo, onde está a obstrução, retirar os ovos, e depois ter que ir lá em cima, perto do fígado, para fazer a castração em si. E aí, na maioria das vezes, a gente acaba não castrando, porque o animal já está debilitado. A gente acaba só resolvendo a questão dos ovos ali e fechando, tá? Como é que é o sexo de uma serpente, né? Fazer a sexagem. Existe um aparelho chamado sexador. Só para vocês entenderem que o sexador, quando ele entra muito, né, é macho. Quando ele entra menos, é uma fêmea. A imagem demonstra isso. Outra opção que eu tenho é a exposição do hemipênis, mas aí já tem que tomar certa técnica e o animal tem que ter um certo porte e idade. Animais muito pequenos, você não consegue expor o pênis. Dizer ainda mais para vocês aqui, né, que são... A Amanda está falando alguma coisa aí. Tá, só soltou sem querer. Ainda mais para vocês, que são um grupo de estudo especializado na parte reprodutiva, que dentro de serpentes a gente pode ter 3 opções aí de tipo de geração ali do animal, né? Pode ser ovípara, que é o mais comum da gente ver, são os animais mais frequentes, são aqueles que colocam ovos inteiros e acabam de fazer a maturação do feto, vamos dizer assim, dentro ali do ovo, na parte externa do corpo do animal, para que depois eles eclodam. Tem os animais que são ovo-ovivíparos, né? E aí, para quem não lembra lá do colégio, né? O que é ovo-vivíparo? É o animal que ele faz um ovo, só que o ovo eclode dentro dele e o bichinho sai inteiro, assim, como se fosse um parto com o animal saindo. E tem os animais vivíparos, são aquelas cobras que são geradas dentro do animal sem ovo e depois saem diretamente. A gente vai ter mais contato com as cobras ovíparas, que são as que vão ter justamente o problema de retenção de ovo, que é o mais frequente que a gente vê em serpentes. Já os machos, quando a gente fala de parte reprodutiva de macho, a gente pode estar se deparando aí com algum problema no hemipênis,
Na maioria das vezes são infecções, às vezes eles mesmos se resolvem, vamos dizer assim, e aquele MPN pode acabar necrosando e caindo, sem sangramento, sem nada, ele se resolve, mas ele também passa a ser um indivíduo infértil, isso acontece muitas vezes. E uma observação é que esses animais também são muito prolíferos, eles se reproduzem com certa facilidade e fazem postura de muitos ovos, tá? Quando a gente fala de... André, Oi. perdão, eu vi que o macho ele tem dois, né? O MPNs dele são dois pênis, bifurcado, né? Teoricamente. Exato. Caso ocorra a necrose total, ele não consegue utilizar outro porque ele tem um preferido, né? Que ele escolhe, assim, para usar. Se você perceber, esse MPNs, né? Ele é como se fosse um só que bifurca. Na maioria das vezes, quando você tem um trauma, uma necrose nesse órgão, ele cai da base. Ele não cai só um lado. Não, E só um ele fica inviável. É o que a gente observa na maioria das vezes, tá? Mesmo que caia mesmo que caia um lado só e o outro fique viável, eu particularmente nunca vi isso acontecer, mas dificilmente ele vai conseguir copular, porque quando ele for lá na fêmea, ó, é preparado para aquilo, vamos dizer assim, ele não vai conseguir copular. Então, provavelmente é um animal que vai sair ali da parte reprodutiva, não vai mais conseguir, vai sobreviver, vive a vida dele aí tranquilo, mas sem reprodução. Quando você fala de traumas nesse MPNs, então, você tem que avaliar essa lesão. E é óbvio que, dentre as medicações administradas, você vai ter que botar ali antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos. Vocês vão perceber que, na maioria das situações, esses medicamentos vão estar envolvidos. E, além disso, vocês vão preconizar curativos locais, e vai depender do caso, né, do que está acontecendo. Às vezes, é passível de uma amputação. Então, você vê que aquilo não está necrosando, aliás, que aquilo não está caindo sozinho, que a necrose está subindo, que aquilo está infeccionado. Aí eu vou ter que intervir ali e fazer a amputação daquele pênis, tá? Agora, é muito mais frequente, quando a gente fala de serpente, problemas reprodutivos relacionados a fêmeas, que é justamente a retenção de ovo, que nem aconteceu com a calopsita. O que eu vou ver? Aumento na cavidade celomática entre o fígado do animal e a cloaca. Então, por isso a importância de vocês terem noção lá da biologia. Vamos botar lá. Ter noção da anatomia do animal. Poxa, se eu vejo um aumento ali o coração, para vocês terem noção, ele fica na 60ª escama ventral, para vocês se situarem. Qualquer serpente, quer ver onde está o coração, conta 60 escamas ventrais e você vai achar ele. Se não tiver em cima ali, vai estar muito próximo. Eu vejo um aumento na cavidade do animal, só que está ali na 60ª escama ventral. Tem sentido eu falar que aquilo é uma retenção de ovo? Cara, não tem. É uma obstrução gastrointestinal, é um tumor interno, né, uma neoplasia no caso, é um abscesso, mas não é uma retenção de ovo, porque o órgão não chega ali. Ele tem que estar entre o final do fígado e a cloaca. Então, para vocês entenderem que é importante saber um pouquinho da anatomia do animal. Mesmo assim, eu preciso radiografar, sempre tem que radiografar, tá? Não existe diagnóstico de retenção de ovo sem radiografia. A resolução geralmente vai ser cirúrgica nesses casos, mas eu posso lançar mão de usar a citocina. Dependendo, acho que tem passagem, o ovo não está tão deformado, vamos tentar usar a citocina? Então, sempre que for viável você evitar a cirurgia, você tente evitá-la, tá bom? De serpente, basicamente, quando a gente fala de parte reprodutiva, o que a gente vê é isso. Traumas em MPNs de macho e já em outra situação, as serpentes fêmeas tendo retenção de ovos. Quando a gente passa para outros répteis, que são os quelônios, o que são quelônios aí, para quem não é da área? São aqueles que têm casco. Tem uma confusão muito grande de nomenclatura, né? Então, quando eu falo de tartaruga, assim, vulgarmente falando, nada científico, vulgarmente falando, tartaruga. Tartaruga é o quelônio marinho, tartaruga marinha, tá? Tartaruga de couro, tartaruga verde, aquela que você vê na praia. Quando você fala jabuti, é aquele que você vê na terra, que a maioria das pessoas tem. E quando você fala em cágados, são aqueles que ficam em água doce e terra. Tem um ambiente aquaterrestre, tá? Mas são de água doce, para vocês poderem entender. Aí tem um esquema anatômico, né, de uma fêmea, para vocês verem ali onde é que se localiza cada órgão. Não vou explicar muito, mais para visualização. Mais uma vez, uma fêmea. Nesse caso aqui já é uma fêmea de uma tartaruga marinha, mas a disposição dos órgãos dentro da cavidade é muito parecida com o do jabuti, com o do tigre d'água, que é um cágado, né, para que vocês possam ver aonde fica cada coisa ali. É interessante, né, já focando em jabuti, que é o que vocês vão ver a grosso modo, vocês saberem que eles têm diversas formas de dimorfismo sexual.
A principal que todo mundo vê é a questão do plastrão, que é a parte de baixo ali do animal. O plastrão do macho ele é côncavo, justamente para encaixar nas costas da fêmea. E o da fêmea geralmente é reto. Não só porque ela não precisa encaixar em nada, como também para aumentar o espaço interno dela para o ovo ficar lá dentro. Mas tem outras formas da gente ver isso também, tá? Se vocês perceberem, a fêmea ela tem a junção do plastrão com o final do casco ali no rabo bem diferente do macho. Você vê que tem um espaço para passar um ovo. Já o macho não, ele quase encosta completamente o plastrão no casco. O macho, geralmente, também, ele tem um rabo mais comprido e para caber o pênis, e a cloaca dele é mais para o final do rabo. Já a fêmea tem um rabo mais largo e curto para a saída do ovo e mais no início do rabo a saída da cloaca. Então, são outras situações, porque às vezes você vê um animal que tem um plastrão deformado e você não vê outra possibilidade de sexar ele, de olhar e falar é macho ou fêmea. Então, essas são duas outras possibilidades de vocês verem. Tem outras também, mas eu estou citando as principais. Então, vamos lá para as afecções reprodutivas de jabutis. Eu botei essa foto aí, não foi à toa, não? Porque o jabuti ele não para de acasalar. Quem tem jabuti em casa tem noção de que não precisa nem ter outra, não precisa ter uma fêmea, né? Isso vem principalmente do macho. O macho ele quer subir em tudo. Ele sobe numa pedra, ele sobe numa bola de futebol, ele sobe na sua perna. Ele quer cruzar com tudo o tempo inteiro. Então, ele acaba tendo uma probabilidade maior de ter problemas em decorrência disso. De longe, eles vão estar mais presentes na clínica do que outros répteis. O comportamento sexual deles é extremamente ativo e é extremamente comum a gente ver duas situações. Prolapsos, tanto de pênis quanto de útero, mas mais no macho, prolapso de pênis, como a retenção de ovos nas fêmeas, obviamente. Normalmente, gente, a fêmea com retenção de ovo, ela vai chegar com o seguinte histórico para você: apatia e anorexia. Cara, até aí pode ser qualquer coisa. São sinais inespecíficos. Qualquer doença vai causar isso. Mas, se você começar a perceber que ela está fazendo alguns sons específicos, como se fosse fazendo força, como se ela quisesse colocar um ovo mesmo, às vezes você pode achar que ela está querendo defecar, você já começa a se atentar para a possibilidade dela estar tentando pôr um ovo e não está conseguindo. Em algumas situações, você vê ela jogar a parte traseira para cima e a cabeça para baixo. Ou seja, ela está fazendo força, ela está tentando botar o ovo. Se isso for uma coisa muito avançada, ela já não vai estar mais fazendo isso, porque ela vai estar tão estafada que o teu único histórico vai ser apatia e anorexia. É importante você entender que tem que radiografar. E, de maneira geral, não é só o jabuti, no caso da suspeita de retenção de ovo, que você tem que fazer radiografia. Uma consulta de jabuti, obrigatoriamente, tem que ter radiografia. É um animal que você não consegue palpar, você não consegue auscultar. Existem técnicas de ausculta, mas que são firula. Você não vai conseguir, de fato, obter dado clínico nenhum com aquilo. Então, você não consegue auscultar, você não radiografa, você não monitora batimento cardíaco direito, só se você botar um Doppler. Então, é uma coisa muito complicada, onde se você não radiografar, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Para a visualização de ovos, obstruções, coisas do gênero, duas posições bastam. Látero-lateral, aí pode ser esquerda ou direita, eu gosto de fazer as duas, e a dorso-ventral. Com essas posições radiográficas, você consegue avaliar bem, de maneira tridimensional, o que está acontecendo. Mas, se você quiser ter uma noção da parte pulmonar, é fundamental que você, além dessas posições, tenha essa posição antero-posterior, que é o raio entrando na cabeça do animal e saindo no rabo. E aí você consegue ver certinho os pulmões do animal de frente. Isso é muito interessante. É uma imagem ruim para você ver ovos, para você ver obstruções, mas excelente para você ver pulmão. E aí, gente, se você fez a radiografia e tem ovos, você tem que pensar, será que eles estão retidos? Eu botei duas imagens radiográficas aí para vocês. Uma dorso ventral, tá? Para você poder visualizar qual é a imagem que você tem. Olha como ela é boa para você ver a posição que estão os ovos, a condição que eles estão, avaliar a casca. Esses ovos da primeira imagem estão perfeitos. Será que eu preciso entrar com algum procedimento cirúrgico aqui? Provavelmente não, basta a citocina que vai botar. Já a imagem do lado é uma imagem anteroposterior, que é perfeita para você avaliar campos pulmonares. E esse animal está com uma pneumonia bilateral e brava, né? Muito ruim. Mas é interessante que nessa imagem, essas imagens são lá da clínica, tá? Eu consigo ver que esse animal, mesmo no anteroposterior, eu vejo um ovo ali. Você até vê que a dona achava que era macho, não, o nome é bad boy, você vê ali na imagem. A gente foi no intuito de ver a parte pulmonar, esse animal tinha sofrido um acidente também, a gente queria ver se tinha fratura e acabou achando o ovo, e nas outras posições mostrou isso também. Então, gente, fiz o raio-x, casca fina, tamanho adequado, ovo bem formado, como no exemplo da primeira foto.
não entra com tratamento medicamentoso nem cirúrgico. Você vai fazer, inicialmente, a fornecer condição de postura. O que significa isso? Botar areia para esse animal numa camada ali de pelo menos 15, 20 centímetros, para que ele possa enterrar e ter um estímulo de botar aquele ovo. Provavelmente só de botar areia, se esse carinha não tiver mal, se ele não tiver doente, ele vai lá, vai fazer, vai cavar e vai colocar os ovos. Você não vai ter problema, você não vai ter que submeter ele a medicamentos. Pode ser vermiculita também, é um tipo de areia, vai ajudar. Tem algum erro de manejo alimentar e ambiental? Corrige esse erro, provavelmente ele vai fazer a postura. E se você quiser saber assim, beleza, o ovo está ali, está legal, ele está apto à postura, mas será que ele tem algum problema concomitante a isso? Peça exames. A própria radiografia, para só de fezes, hemograma, bioquímica sanguínea e por aí vai. Essa imagem aqui que está aqui, ó, ela é legal, essa imagem aqui do lado, meio esverdeada, porque ela mostra 3 ovos de casca dura retidos e 3 ovos normais que vão ser colocados, tá? Isso é interessante. Agora, eu fiz a radiografia e o animal está com a casca espessa, ovos deformados, ovos completamente fora da condição de ter postura, muito maior do que o espaço da cloaca, que eu meço ali nos ossos da bacia do animal. Então, ele não tem passagem. Nesse caso, gente, eu não faço ocitocina. É uma abordagem cirúrgica direta. Se eu fizer a ocitocina, eu vou piorar a situação. Eu vou poder causar uma ruptura desse órgão. Eu vou poder fazer com que a cirurgia fique mais dificultada, porque esses ovos vão cair mais para baixo. Na hora de eu abrir, como vocês estão vendo ali na imagem, o que vocês encontram quando abre o jabuti, eu não vou conseguir meter a mão lá dentro para tirar. Então, direto cirurgia nesse caso, tá? A radiografia, quem mais vai ditar isso nessa situação. E vocês podem pensar o porquê dessa retenção de ovos. Na maioria das vezes, são deformidades em cascos. E essas deformidades em cascos, na maioria das vezes, são em decorrência de erros alimentares e de ambiente. É interessante também entender que em répteis, na maioria das vezes, as doenças elas têm sempre o início no erro de manejo. Sempre é uma coisa lá atrás que o cara errou no manejo do animal, alimentar, reprodutivo, ambiental, seja o que for, sanidade do ambiente, está sujo. E aí aquilo acaba lá na frente causando um problema. Vê o exemplo desse jabuti aí, que tem um casco torto, já é uma coisa irreversível, não tem muito o que fazer. A falta de local de postura, que é um erro de manejo, então tem que ter terra no local. Mas eu crio meu jabuti num apartamento. Beleza, você já está errado. Não era para você criar o jabuti no apartamento. Mas você não tem outra opção? Então bota uma caixa com areia para ele, caixa de gato com areia. Se ele tiver que colocar ovo, ele vai colocar. Se for fêmea, tá, gente? Se for macho, não precisa. Doenças pré-existentes. Então, aquele animal ele está com retenção de ovo porque ele tem uma pneumonia. E aquela pneumonia fez ele ficar abatido a ponto de não conseguir colocar o ovo, que ficou parado ali só crescendo. E agora ele não sai mais. Então, é uma situação muito comum. Ovos deformados, como eu mostrei ali, e má formação do sistema reprodutor, que já é uma questão individual. Tá? Então, gente, extremamente comum doenças secundárias de retenção de ovo. Então, o que eu quero dizer com isso? O que seria doenças secundárias? O animal inicialmente tem uma retenção de ovo e depois ele desenvolve problemas em decorrência daquilo. Às vezes, a gente não consegue saber se antes ele teve, por exemplo, uma pneumonia e reteve o ovo por aquilo, ou se foi o contrário. Se ele reteve o ovo e teve a pneumonia por aquilo, porque ele ficou com a imunidade baixa por ter a retenção. A gente não consegue descobrir muitas vezes o que veio antes. Mas muitas vezes a gente vê associado com a retenção de ovo, ruptura de oviduto. O que é isso? Abre o órgão e o ovo cai dentro da cavidade. Vou mostrar uma foto aí. E aí, quando você vai fazer a cirurgia, tem um ovo grudado no coração, tem outro ovo grudado no pulmão, e aqueles órgãos também estão infeccionados. Você acaba lesionando eles quando vai tirar na cirurgia. É uma situação que o prognóstico é ruim. Celomite, aquela inflamação na cavidade de maneira geral, com líquido livre na maioria das vezes. Pneumonias, decorrência da baixa imunidade. Obstruções intestinais, porque aquele ovo está empurrando o intestino, o animal não consegue defecar. Deficiência vitamínica, principalmente a deficiência de vitamina A. E aí é uma coisa chata, porque a deficiência de vitamina A, ela causa alterações muito patognomônicas. O que é isso? São alterações que quando você vê, você sabe que é daquela doença ali. No caso da hipovitaminose A, edema de pálpebra e edema de subcutâneo. Então, como é uma coisa fácil de diagnosticar, a gente vê uma pancada de colega que quando vai atender o jabuti, vê aquilo e fala, hipovitaminose A, tchau, toma vitamina A e vai embora. E não entende que aquilo dificilmente é uma causa primária. Geralmente aquilo é porque o animal está sem comer há muito tempo por outro motivo. Então tem que pesquisar quando acha que é hipovitaminose A. Eu vou mostrar uma foto aí de como é que o animal fica. Caquexia muscular. Caquexia muscular vem em decorrência de não estar se alimentando. Aí você pega... Como é que eu vejo isso no jabuti? O animal está com as patas magras, no osso, tá?
mas o casco dele permanece grande, isso não vai alterar. Infecções oportunistas de maneira geral. O animal com hipovitaminose A, vocês já devem ter visto jabutis assim no estágio, numa clínica, ou até onde vocês mesmo, ele fica com o olho fechado o tempo todo, inchado. Parece que tomou um soco no olho. Isso aí é um dos principais sinais de hipovitaminose A. Outros sinais, problemas em epitélio, descamação de placas dérmicas, a pele fica esbranquiçada, edema de subcutâneo, hiporexia ou anorexia, letargia, ou seja, o quadro vai se agravando. Então, nunca dê diagnóstico assim, hipovitaminose A. Sempre procure saber o porquê, tá? Dificilmente é só aquilo. Um exemplo de como é que a gente faz quando abre o plastrão, para vocês entenderem mais ou menos onde é que a gente entra. Ao lado, o animal, você vê que tem a casca do ovo, como ela está alterada. Você percebe que esse ovo já estava do lado de fora, ou seja, já teve uma ruptura do órgão, e a gente tira os ovócitos junto, que são essas bolinhas amarelas aí que parecem só a gema, né? São diversos estágios ali de aquilo ali um dia vai virar um ovo. Quando a gente está falando do tratamento dessas alterações, fiz a radiografia e vi que tem passagem para os ovos, beleza. Eu vou só aplicar o citocina e provavelmente esse carinha vai botar esses ovos aí. E aquela questão de fazer o cálcio antes, igual eu falei para as aves. Está ali ele, botou os 3 ovos, tranquilo. Eu recomendo um intervalo de aplicação de 12 horas entre uma aplicação de ocitocina e outra, que é uma coisa diferente do que a gente vê na literatura. Por exemplo, vocês pegarem aqui o IGTV, que todo mundo deve ter na clínica de vocês, né? Deve ter, onde faz estágio, ele fala no intervalo de 90 minutos. Na prática, não é o que eu observo. Eu observo o animal, às vezes, colocando esse ovo em até 12 horas depois da aplicação. Então, não vejo necessidade de repeat. Até porque, se vocês consultarem na literatura, vai estar escrito que você pode tentar até 3 vezes o uso da ocitocina, sem maiores problemas para o animal. Só que, às vezes, eu vejo o veterinário fazer uma aplicação, 90 minutos depois, outra aplicação, 90 minutos depois, a terceira aplicação. Aí, dali, ele já fala, não botou, e já parte para a cirurgia. E, às vezes, tu ia fazer uma aplicação, esperar 12 horas, o animal ia botar o ovo. Então, eu gosto de fazer uma aplicação por dia. Faz uma, deixa o animal. Outro dia de manhã faz outra. Terceiro dia não botou, se possível, faça um monitoramento radiográfico, vê se aquilo está andando lá dentro. Não está andando, não está botando. Beleza, vamos partir para a ocitocina. Naquelas situações onde o órgão está enorme, olha essa foto desse útero, é uma foto que eu estou operando um jabuti, o útero está ali, já tem o ovo quebrado ali dentro. Se eu dou ocitocina nessa situação, eu tenho o risco de romper o órgão. E aí não tinha ruptura ainda, mas eu dei ocitocina, rompeu o caule lá dentro, celulite, um monte de problema. Vai piorar a condição para a cirurgia, vai desgastar o paciente. Então, se não tem indicação de ocitocina, não faça. Mas se tem e também não fez a postura depois de 3 aplicações, parte para a cirurgia sem medo. Tá? Observe uma coisa, esse paciente geralmente vai ter questões secundárias envolvidas. Eu falei lá atrás, pneumonias, hipovitaminoses, infecções secundárias e por aí vai, obstruções. Ele está em condição de passar pelo procedimento? Se, por exemplo, ele tem uma pneumonia grave, é melhor você antes tratar a pneumonia, para depois levar ele para o procedimento. Tem que entender essa questão também, tá? Agora, se ele estiver apto, está tudo certo, tenha em mente que a literatura te fala numa chance de 50% desse tipo de procedimento dar certo. Então, significa o quê? O bicho está bem assim, dentro da medida do possível, você fez tudo da maneira correta, não tem nada errado, não foi culpa sua, não tem nada de errado na cirurgia. A chance de sucesso desse procedimento é de 50%. Ou seja, o prognóstico disso é horrível, tá? E você tem que passar isso para o proprietário ou tutor, seja lá como você quer chamar. Tá? Para mim, isso não tem problema. Tem gente que fala que só pode falar tutor, outro só pode falar proprietário. Para mim, você pode falar o que você quiser. Tutor, proprietário, você achar melhor. Tem 50% de chance de dar certo. Você tem que falar isso para a pessoa. Se você não falar, é até uma leviandade sua. Você tem que avisar para ele saber se ele vai querer arcar com aquilo, se ele vai querer submeter o animal dele àquela probabilidade. Porque, às vezes, o animal ele vai viver com o ovo retido mais 2, 3, 4 meses e o proprietário quer isso. Ele, não quero que o meu animal sofra, não quero passar por essa chance de 50% dele morrer, prefiro ficar os últimos meses de vida dele aqui. É uma opção do proprietário, não é você que manda nisso, tá? Até porque você está falando de procedimentos que são caros. Quantas pessoas, quantos veterinários vocês conhecem que fazem uma cirurgia num jabuti, num tigre d'água? Se vocês conhecerem 100 veterinários, vão conhecer 1 ou 2 que fazem isso. Isso te leva ao quê? A uma situação de uma condição que não tem profissional para fazer, e esses profissionais, então, vão poder subir o preço. Você está falando de um procedimento aí, aqui no Rio de Janeiro, de pelo menos R$3.000. Ninguém vai abrir um jabuti por menos do que isso.
Então, a pessoa tem que estar ciente dos riscos envolvidos, tá? É uma cirurgia altamente invasiva. Você vai abrir o plastrão, muitas vezes a gente usa uma retífica ali, uma micro-retífica para abrir, um Dremel. Porém, você guarda aquele plastrão que você tirou, porque no final da cirurgia você vai suturar a parte de tecidos moles e depois você vai acoplar de novo. Tem um macetinho ali para cortar certo e ele não cair lá dentro. Não tem como eu ficar explicando aqui, já é tema para uma outra palestra. Professor, seria possível fazer essa cirurgia por sonda para ser menos invasivo? Algumas pessoas abrem o paciente pela virilha. E aí entram ali e dão acesso à cavidade celomática pela virilha. Só que isso só serve para certas situações de ovos pequenos, né? Quando você sabe muito bem o que está acontecendo lá dentro, então às vezes você já fez até uma videolaparoscopia, tá? Ali pela lateral mesmo. Então, muito difícil fazer a cirurgia dessa maneira. A maneira ortodoxa, clássica, que todo mundo faz é abrir no plastrão mesmo, e é o que eu recomendo. Eu não gosto de ver essas cirurgias que entram pela virilha, geralmente dá errado. Aproveita nessa situação, gente. Pô, eu abri o jabuti, ele está sobrevivendo, está dando tudo certo, está em plano. Eu vou fechar ele com os ovócitos lá dentro, que são essas bolinhas amarelas? Pô, claro que não. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade para tirar tudo que está ali dentro. E não tem chance nenhuma mais dele ter um problema similar. Até porque se ele já teve uma vez, é muito provável que ele tenha de novo. E porque na maioria das vezes eu vou ter que tirar terços do útero, que vão impossibilitar novas posturas. Então, se eu não tiro os ovócitos todos, vai gerar ovo lá dentro que vai ficar solto dentro da cavidade. E aí vai ser uma complicação cirúrgica bizarra, né? De quem não sabe o que está fazendo. Então, tem que tirar tudo. A cirurgia, gente, eu diria para vocês que quando o animal passa pelo procedimento e sai nas primeiras 24 horas e começa a se movimentar à volta da anestesia, cara, a tendência daquilo ali dá certo. Quando o animal morre, não resiste, geralmente é no transcirúrgico ou no pós-operatório imediato. Eu considero as 24 horas depois do procedimento. Esses animais são difíceis de ser anestesiados. É interessante que tenha um profissional específico para anestesiá-los, ou se o próprio veterinário ali de Silvestre, que é o meu caso, ou mesmo faço anestesia, tem que ter muita experiência para fazer anestesia com eles. E normalmente a gente faz endovenoso, associa uma série de medicamentos intramusculares. Eu gosto muito de usar Propofol e eles entram num plano bem legal. Gente, o pós-cirúrgico deles vai envolver antibióticos. Eu botei várias bases que a gente usa geralmente em jabutis. Anti-inflamatório que eu uso para jabuti geralmente é meloxicam mesmo, tá? Analgésico para jabuti, gente, não usem tramadol, não tem bom efeito. É morfina e acabou. Ah, mas eu gosto de tramadol. Tá bom, mas para jabuti, para répteis de maneira geral, não é legal. Usem morfina. Tratamento de suporte e assintomático, já falei sobre isso, não preciso repetir. Uso de sonda esofágica. Esse animal dificilmente vai comer nos próximos meses. Ele está com uma abertura no plastrão dele. Então, você acaba colocando uma sonda que sai aqui pela lateral do pescoço, a gente gruda no casco e a pessoa em casa vai alimentando, até porque fica inviável financeiramente ela mantê-lo internado. E o uso de banho de água morna, para acelerar o metabolismo do animal, para que ele ingira aquela água durante o banho. Isso é muito interessante. Quando a gente já parte para a parte de prolapso de útero em jabotas, né, em jabuti fêmea, é uma causa maioritária a postura difícil dos ovos. Então, o animal teve muita dificuldade para botar o ovo, conseguiu, mas o útero saiu junto. Bem parecido com o que acontece em aves. É um animal, às vezes, que é muito velho. Ele fez os ovos, foi botar, mas com uma frouxidão ligamentar, daqueles ligamentos que seguram o órgão lá dentro, ele, quando foi botar, às vezes o ovo estava até no tamanho adequado, mas saiu junto. Ou é um animal que é novo, mas tem diversas deficiências alimentares, vitamínicas, minerais, caquexia muscular, aquilo vai tudo embora junto, o que não era para ir, né? Alterações anatômicas no casco é o exemplo desse cara aí da foto. Você vê que ele é todo achatado. Então, isso causa uma diminuição do espaço interno para os órgãos e também pode acabar fazendo com que o útero seja expelido junto com os ovos. E doenças pré-existentes que vão fragilizar o animal de maneira geral. E aí, o que eu faço? Na maioria das vezes, é castração mesmo. O tratamento é extremamente parecido com retenção de ovos. Só que ele é um pouco pior, porque aquele animal prolapsou. Então, a cirurgia é diferente, né? Além da parte de abrir o plastrão, tirar as coisas ali, eu também tenho que retirar a parte externa. Então, isso piora o prognóstico. Na maioria das vezes, os prolapsos de úteros em jabotas estão relacionados também com retenções de ovos. Ou seja, é um problema a mais. É um animal que vai ter que ser castrado e tem um problema a mais ainda do que aquele que está só com ovo retido. Portanto, é bem pior, tá? O prognóstico desses pacientes.
O tratamento vai ser basicamente a repetição do que foi dito para a questão quando a gente abre para castrar por retenção de ovo. Eu vou corrigir cirurgicamente e vou entrar com todas aquelas medicações que eu comentei anteriormente. E aí, já partindo para o macho, uma das únicas alterações que a gente vê são os prolapsos de pênis. Esses aqui são extremamente comuns. Em jabuti, a alteração mais comum é em macho e é o prolapso de pênis, tá? Geralmente é causado pela deformidade do casco do animal, de maneira que ele não tem mais como voltar o pênis, porque não tem espaço lá dentro para voltar. Pressão interna, às vezes, de outros órgãos que estão aumentados, ou tumores que podem estar ali dentro, mas dificilmente o jabuti tem tumor, eu já adianto isso para vocês. Doenças pré-existentes, pelos mesmos motivos que eu já disse nos outros problemas. Ferimentos no falo durante a exposição. Então, às vezes, o animal está perfeito, ele expõe o pênis para a reprodução, só que ele mora ali num quintal de cimento. Ele bate aquele pênis no cimento, aquilo incha, infecciona, às vezes ele não consegue retornar com o pênis para dentro da cavidade celomática e aí fica exposto. E deficiências no geral, pacientes fragilizados, pelos mesmos motivos que eu falei dos outros problemas. Toda vez que vocês verem um animal com prolapso de pênis, vocês têm que radiografar também. Já sabem que jabuti é para radiografar, prolapso de pênis mais ainda, porque dificilmente a causa é essa de ferimento no falo. E é o que a maioria dos veterinários acabam falando. O bicho bota o pênis para fora, vem com aquele edema, aí fala, botou para fora e machucou. Essa é a causa das maioritárias, a que menos acontece. Geralmente tem uma causa primária que é alguma coisa dentro da cavidade interna do animal que está errado. Então a radiografia pode te orientar em relação a isso e você ver qual é o problema primário, ao invés de só tratar a consequência que foi o prolapso do pênis. A cirurgia ela deve ser evitada sempre que possível. Então, se você visualiza aquele órgão e ele ainda está viável, esse da foto, ele está num limbo ali entre o viável e o inviável. Que ele está avermelhado, mas ele está começando a ficar verde. Você ainda pode tentar limpar ele, entrar com anti-inflamatório, jogar um soro ali para hidratar aquilo, botar um gelo para fazer uma vasoconstrição, empurrar esse cara lá para dentro e ver se ele fica. Agora, se ele ficar desse jeito, todas essas fotos aí são lá da clínica, gente, são fotos nossas. Se ele ficar desse jeito aí, preto, já era. Se você pôr esse pênis para dentro, você está causando um problema maior ainda. Porque você vai jogar uma coisa que está necrosada para dentro da barriga do animal, para dentro da cavidade celomática, e depois você não vai ter acesso se no prolapsar de novo. Então, aproveita que está para fora, faz anestesia e tira, tá? Quando está inviável, é partir para amputação. Entender que o falo do jabuti, a gente fala pênis, né? Mas na verdade não é um pênis, é um falo, ou seja, é um órgão que está relacionado apenas à cópula. Ele não está envolvido em nenhum tipo de relação de urina, do animal urinar, parte renal, não tem nada a ver. Então ele é só para a cópula. Portanto, quando eu tiro ele, beleza, matei o problema, não preciso ficar preocupado, por onde é que ele vai fazer xixi e tal, não precisa. Ele urina pela cloaca. É extremamente vascularizado, gente. Então, eu tenho que fazer diversas suturas ali naquele pênis e ter certeza que não vai ocorrer sangramento quando eu fizer o corte, porque muitas vezes quando eu corto o pênis, a parte que fica fica ainda no corpo do animal, ela vai lá para cima, ela sobe. E aí, se eu faço isso sem segurar ali aquela parte que está ali e muito bem ligado, eu tenho um sangramento interno e às vezes você perde o paciente numa cirurgia que é besta, uma cirurgia boba. Eu botei entre parênteses uma dica para vocês que dificilmente vocês vão achar em literatura, vocês não vão achar isso em lugar nenhum, tá? Como é que eu faço anestesia para retirada de pênis? Lidocaína dentro do espaço intervertebral, na coluna do animal. Como é que eu vou acessar a coluna do jabuti? Você vai pegar o rabo dele, puxar para baixo o máximo que der e você vai entrar com essa seringa o mais alto que der. Pode ir sem medo. Entrou no espaço intervertebral? Aí já é tema também para outro curso, né? Outra aula, falar só sobre anestesia de jabuti, mas em conseguir entrar no espaço intervertebral, faça administração de lidocaína e em questão de minutos eu vou ver aquele pênis todo expor, vai ficar mole, não vai ficar mais puxando, retraindo, e as patas traseiras também tendem a ficar completamente inertes se você conseguir pegar a porção alta da coluna. Às vezes você faz um tipo de anestesia que só pega o pênis e as patas ainda ficam um pouco se mexendo, mas o ideal é que você faça um pouco mais alto a ponto das patas ficarem soltas. A dose não é pelo peso, a dose é pelo tamanho do casco. Eu meço ele na longitudinal. 0,1 ml de lidocaína para cada 5 centímetros de casco, tá? Isso é uma dica que vocês dificilmente vão achar em algum lugar. No máximo 2 tentativas, gente. Errei a primeira, esperei ali 10 minutos, nada, o bicho está reativo. Pego no pênis, ele sobe o pênis. Vou lá e faço a segunda. Errei de novo, cara, esquece. Ou você parte para uma anestesia geral, pode ser também, mas eu não indicaria.
ou você faz aquilo ali outro dia se tiver viabilidade para isso, tá? Por que você não coloca lidocaína na base do pênis? Porque aquele pênis está altamente inflamado e anestesias locais com lidocaína, bloqueios locais, não pegam em inflamações, tá bom? Por isso que a gente não faz isso. Quando ocorreu, então, o prolapso de pênis, você deve tirar o máximo, vai abordar cirurgicamente, você deve tirar o máximo que você conseguir do pênis lá para cima. Porque corre o risco, às vezes, do pênis estar aqui inteiro, você cortar ele nessa parte, que está necrosada, e ficar um tantão lá para dentro. O pênis do jabuti é enorme, é quase o tamanho dele inteiro, quando expõe tudo. E aí, o que acontece depois? O paciente ele pode ter uma exposição, meses depois, do coto que você não tirou. E aí pode ter um novo problema. Então, você tenta arrancar o máximo que der, de maneira que ele não consiga mais expor mais nada. Tá? E lembrar que você não está castrando ele, você está tirando o pênis. Os testículos ficam dentro da cavidade. Então, ele vai, mesmo sem o pênis, continuar com o comportamento sexual. Só que não vai ter nada para expor. Mas ele vai subir na fêmea, ele vai fazer tudo isso. E eu botei mais uma vez a observação que vocês têm que se preocupar muito com a sutura. Tem que suturar demais, porque se isso for lá para dentro sangrando, ele provavelmente vai morrer. Tratamento, gente. Anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, tratamento de suporte sintomático, banho de água morna e sonda esofágica. Não vou repetir os motivos, os mesmos das doenças faladas anteriormente. Com relação a demais répteis, eu estou falando de gecko, iguana, tigre d'água, TU, por aí vai. Os problemas são extremamente semelhantes, quando eu estou falando do trato reprodutivo, tá? São problemas semelhantes. Porém, são menos frequentes porque esses pacientes são menos frequentes na clínica. Tem a especificidade de cada espécie, talvez no procedimento cirúrgico, uma espécie ou outra que eu posso usar certos medicamentos e outras não, mas, no geral, o que eu falei para jabuti e serpente se aplica também em lagartos e outros animais, dentro dos répteis. Para finalizar, falar rapidamente de afecções reprodutivas em roedores lagomorfos, que, a grosso modo, vão ser os pequenos mamíferos que a gente vai ter na clínica de pets não convencionais. Quem que a gente vai ver no nosso dia a dia? Coelho, porquinho da Índia, twister, hamster e, uma vez ou outra, chinchila. Dependendo muito também, a chinchila depende muito do local do Brasil que você está. Se for um ambiente de clima extremamente quente, provavelmente não vai ter chinchila. Agora, se está falando de sul do Brasil, regiões serranas, São Paulo, vai ter chinchila porque o ambiente permite a criação. Bom, o que a gente vai ver? A gente vai abordar todo mundo junto de uma vez, não tem por que ficar separando. É interessante que vocês tenham em mente que, no caso desses pequenos mamíferos, sempre que possível, indique a castração, tá? Ela evita muitos problemas, principalmente relacionados a piometras em fêmeas. Esses animais são extremamente prolíferos ao extremo, então se coloca lá... Se eu falei de todos os animais que eu falei que eram prolíferos, esses são os maiores, né? Você bota um casal de twister, cara, em um ano você vai ter 100 twisters ali naquele local ou mais, tá? É um crescimento muito grande porque eles têm um ciclo gestacional muito pequeno e eles geram muitos indivíduos ao mesmo tempo. Então, isso faz com que, né, nasça muito filhote e tenha mais probabilidade de ter um problema nesse meio tempo aí. A anatomia, gente, é muito parecida com a que vocês veem em outros mamíferos. Então, quem está acostumado com cão e gato não vai achar muito diferente. O que eu chamaria atenção? Na maioria dos roedores lagomorfos, para quem não sabe, lagomorfos são os coelhos. Roedores, ali eu estou falando de chinchila, estou falando de porquinho da Índia, hamster, twister. Eles têm o canal inguinal, no caso do macho, aberto. Então, você tem essa situação, às vezes, num filhote de cão, onde o canal inguinal ainda está aberto, e você vê que o testículo desce, às vezes ele sobe, mas chega uma determinada idade que aquilo fecha. Até em seres humanos isso acontece, aquilo fecha. E fica preso o testículo dentro da bolsa escrotal. Já nesses lagomorfos e roedores, ele fica aberto o tempo todo, até o final da vida. Então, você vê uma variação de animais que estão com o testículo dentro da bolsa e depois, às vezes, o tempo esfria, alguma coisa assim, ele joga o testículo para dentro da cavidade abdominal. Isso vai acontecer. E é interessante saber isso, porque quando eu vou castrar, eu tenho que vir fazendo um movimento, empurrando aquele testículo de dentro da cavidade para ele se expor na bolsa escrotal e eu poder fazer a castração, tá? Essa movimentação vai estar relacionada com a temperatura ambiente. Quando está mais quente, esse testículo vai estar na bolsa escrotal. Quando está mais frio, ele vai entrar para dentro da cavidade abdominal. E os coelhos, especificamente, está aí na foto, eles têm o testículo muito ovalado. Não é uma bolinha, que nem a gente vê em gatos, que nem a gente vê em cães. O cão já tem um pouco ovalado. Agora, o do coelho é extremamente ovalado, tá? Ele é mais comprido. Então, chama bastante atenção. Tem muito tecido gorduroso também. Quando a gente fala da anatomia do trato reprodutivo da fêmea, eu botei aqui especificamente as coelhas, porque elas têm o órgão, claro que esse órgão não está normal, né? Ele é um órgão que está inflamado, mas que vocês possam ver até pela dimensão dele,
que ele tem um aspecto de estar até numa posição invertida quando a gente pensa numa cadela. Ele é muito mais friável do que o órgão de uma cadela, de uma gata, por exemplo, até quando ele está no estado natural dele, e ele tem muito tecido gorduroso. Então, isso dificulta um pouco o momento que você está operando, porque esses tecidos gordurosos eles podem fazer as suturas escorregarem. E é muito comum a gente ver os colegas, às vezes, fazendo ali uma sutura, aquela sutura não pegou direito, corta e perde um coto uterino, perde alguma coisa durante o procedimento. Tá? Bom, eu separei duas coisas aqui, se eu não me engano, sobre pequenos mamíferos. A primeira delas são as lesões testiculares em roedores e lagomorfos, principalmente lagomorfos. Os coelhos, quando você mistura dois machos, às vezes num ambiente mais restrito, pequeno, quando eles brigam, eles têm essa mania feia de morder o saquinho do coleguinha do outro, tá? Então, quando isso acontece, geralmente eles rompem a pele ali do bolso escrotal e aquele testículo fica exposto. Isso quando a mordida não pega no testículo em si. E aí você tem uma situação horrível, aquilo infecciona e, obviamente, vai cursar com uma castração, mas é uma castração diferente. Porque além de você tirar o testículo, você tira a pele da bolsa escrotal, porque aquilo fica tudo necrosado, tá? Então é uma coisa muito comum da gente ver. E como é que você pode orientar o proprietário a evitar isso? Fazendo a castração do coelho. Tá acabando já, tá, gente? Estou vendo aqui que vai batendo 1h30, eu acho que é um dos últimos slides. Você vai tirar o testículo do animal para reduzir esse estímulo hormonal de agressão e a tendência é que não ocorra um acidente. Então, sempre que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, o animal vem e a gente vê que foi o outro que fez, depois a gente pede para o proprietário voltar e castrar também o outro animal que agrediu para que não ocorra de novo aquilo em decorrência de estímulos hormonais, tá? Muito bem, muitas vezes ele vai perder, eu já comentei. Essas correções cirúrgicas vão ser feitas, mas depois vocês vão ter que entrar com antibióticos. E aí eu botei aqui uma observação de que os coelhos especificamente têm muita contraindicação de medicamentos. Tem muito remédio que a gente pode usar em cão e gato, em roedores até, mas que não pode usar em coelho. O clássico, que a maioria das pessoas sabem, é o fipronil, né, que é o frontline. É extremamente tóxico para coelho. Bateu o frontline no coelho, provavelmente ele vai morrer. Agora, antibióticos que eu posso chamar a atenção aqui, existem outros, mas que eu chamo a atenção, amoxicilina com clavulanato e clindamicina. Essa semana mesmo passada eu atendi 2 pacientes que vieram a óbito porque foram atendidos por um colega que não era especialista e passou clindamicina para o animal. Eles morreram vomitando. E para um coelho vomitar tem que ser um negócio muito bravo. Geralmente eles não vomitam. Mas para vocês verem o grau do negócio e defecando branco, ou seja, intoxicados. Chama atenção principalmente na amoxicilina com clavulanato, porque quando a gente tem infecções do sistema reprodutivo, é muito comum passar amoxicilina com clavulanato para muitos animais. Para coelho não pode, tá? Além disso, gente, vou entrar com base antibiótica, eu recomendaria a azitromicina, a enrofloxacina, é o que eu mais uso para coelho, mas anti-inflamatória, analgésica, tratamento de suporte, asepsia local e por aí vai, não precisa nem ficar repetindo isso. Outro problema que a gente encontra são as retenções de fetos. E é um problema extremamente comum nesses mamíferos. Vai ser tudo muito parecido com o quadro de Pyometra. Vocês vão ter que acabar retirando ali o órgão inteiro, né? Porque vão ter fetos ali provavelmente macerados. Então, a resolução ela sempre é cirúrgica. E concomitante a isso, você vai usar ali antibióticos. Mais uma vez, a observação de não botar a Gemox. E o prognóstico vai ser pior, porque o órgão vai estar maior, ele vai estar mais friável ainda, vai estar muito aumentado no seu volume, na sua vascularização. E uma observação interessante é que nessas situações de piometra ou retenção de fetos, durante a castração você nunca pode transfixar. Isso serve para outras espécies também. Transfixar o corpo do útero no momento da ligadura do corpo do útero não pode fazer, porque você vai ocasionar uma lesão ali de alguma maneira com a agulha e vai escorrer pus de dentro desse órgão para a cavidade. Isso não é legal de acontecer, geralmente combina com uma peritonite e o animal acaba falecendo, tá? Então, muita atenção com relação a isso. O tratamento para coelhos e roedores de maneira geral, eu coloquei para vocês aqui. Exemplos de antibióticos que eu gosto de usar para esse tipo de animal, quando eu não tenho uma indicação específica. Anti-inflamatórios que eu utilizo. O fato de usar dipirona, e no caso dos porquinhos da Índia, são um dos poucos animais que tem uma dose maior do que 25 mg por quilo de dipirona, né? Que pode chegar a 50. Então, você pode lançar a mão de usar até 2 gotas, por exemplo, de dipirona por quilo, via oral. Analgesia com morfina ou tramal.
O uso da dimeticona ou simeticona é fundamental em qualquer quadro onde o animal está mais apático, quando você fala principalmente de coelhos e porquinhos da Índia. Está aí um exemplo de um animal com timpanismo na radiografia. Você vê que ele fica com o intestino todo inchado, isso gera cólica, e é fundamental usar o Luftal, né, que eu botei o nome genéricos aí para vocês poderem entender. Enterogermina é um probiótico que a gente usa muito, é um nome comercial, isso é humano, mas a gente usa muito, principalmente quando tem antibiótico terapia muito prolongada, ajuda muito eles a defecar de maneira adequada e não perder a flora gastrointestinal de maneira geral. E aí o tratamento de suporte sintomático, asepsia local, e a fluidoterapia. Fluidoterapia, nesses casos de piometra, ajuda bastante também. Então, se você conseguir manter o animal no acesso, deixa ele lá tomando fluido, calculado, se não, faz pelo menos um soro subcutâneo. Gente, eu tentei resumir ao máximo aqui o que eu consegui. Essa aula foi feita hoje, para vocês terem noção, tá? Eu fiz essa aula aqui no intervalo de 3 horas aqui durante a tarde, mas eu acho que deu para espremer aqui o que a gente vê de trato reprodutivo nesses animais. A conclusão que eu quero que vocês tirem de toda essa aula é que tem diversas outras alterações clínicas relacionadas ao sistema reprodutor que a gente não consegue abordar aqui, e aí vocês têm que estudar isso por fora. Mas também é muito importante que vocês tenham vivência prática. Então, às vezes vocês assistem palestras aqui, vêm e falam, nossa, que legal, já sei fazer e tal. Não sabe. Você tem que estar numa clínica, você tem que estar estagiando. É difícil você achar uma clínica que tem uma rotina de silvestre, né? Mas tem que estagiar. Se não tiver uma clínica, tenta colar num profissional que faça atendimento volante para você ter rotina, porque sem a rotina de você ver o que acontece no dia a dia, você não grava, tal doença, tal alteração pode ser tal doença, você acaba ficando muito disperso, você ficar só lendo, e não vivenciar aquilo na prática, e você também não tem aquela coisa de ter passado por aquilo para ter mais certeza do que você está falando. Quando você se baseia, às vezes, só na literatura, você não tem tanta... Às vezes até em palestra, você vê a pessoa dando a aula, mas você vê que ela não sabe muito bem se é aquilo mesmo, porque ela não tem vivência prática. Ela não faz aquilo no dia a dia dela, ela só estudou. E tem que ter vivência prática. Não se atente à faculdade, né? Não se atenha à faculdade. Tem que fazer estágio. E também não adianta você procurar qualquer estágio. Cara, foi estagiar com um cara que tem uma rotina do cacete. Atende bicho pra caramba, mas o cara não é um bom profissional. Você tá vendo ele fazer um monte de besteira, coisas éticas, ele fazendo errado. Cara, se afasta dessa pessoa. Ninguém é perfeito, claro que todo mundo vai cometer um deslize ou outro, mas o cara tá vacilando demais, sai fora para você não aprender errado, que é pior do que não aprender, tá? Faça curso extracurricular, tem que fazer, não adianta só o estágio da faculdade, faça curso. Um curso nosso aqui no CVB, uma aula que eu estou dando dessa, é uma aula de 2 horas. Vocês vão ter aula o dia inteiro, de sexta a sábado, sexta a domingo, às vezes 3 dias de aula com prática. Então é muito interessante que vocês também façam cursos, mas entender que tudo isso junto não vai levar você a ter raciocínio clínico. Para você ter raciocínio clínico, você vai ter que estudar as doenças, mas você só vai aprender quando você começar a atender. Infelizmente, você vai cometer alguns erros e vai começar a desenvolver o raciocínio clínico, principalmente baseado nas coisas que você errou, porque você vai começar a gravar muito mais quando você erra do que quando você acerta. Infelizmente, isso é uma realidade, não tem por que mentir para vocês, é errando que vocês vão aprender. Exemplos de estagiários, a gente aqui tem seleção semestral no CVB, para quem não conhece o CVB, fica localizado em Nilópolis, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu também sou conhecido por trabalhar na Birds e Cia, que é um mega hospital aqui do Rio de Janeiro, focado quase que completamente no atendimento a pets não convencionais. Então, estou de frente lá há muito tempo já, junto com o Arthur, junto com o Felipe e outros colegas veterinários, tá? Então, procurem estágios em bons locais, com bons profissionais. Estou botando para vocês alguns cursos que a gente dá. Eu tenho uma empresa de cursos, chama-se CVB Cursos. Todos eles são ministrados no Rio de Janeiro, especificamente em Nilópolis. Não é uma região perigosa, nem nada assim para quem é fora do Rio, tá? Fica na Baixada Fluminense, mas é uma cidade, vamos dizer que ordeira, fica bem localizado, bem no centro da cidade, a estrutura do CVB. E eu estou botando os contatos à disposição e estou colocando para vocês os cursos que a gente vai ter. Nem todos os cursos eu ministro, né? Eu estou mais relacionado aos cursos relacionados a pets não convencionais. Então, dentição de roedores lagomorfos, cirurgias em aves, o próprio curso de pets não convencionais, que é mais abrangente, fala de aves, roedores, répteis, fala de tudo. Eu que dou, mas a gente tem curso de cirurgia em pequenos, que vai ser esse mês, ainda temos vaga. Cirurgia, neurocirurgia, que é um negócio assim, de outro planeta, muito interessante, tá? O Dr. Matheus Marçal vai dar. Eu realmente recomendo que vocês sigam
o Instagram e fiquem atentos com relação a isso. Alguns dados aqui da clínica, caso vocês queiram anotar, conheçam alguém, queiram indicar a clínica, peço que sigam a página da clínica no Instagram, é @cvbaixada. Se vocês puderem seguir e divulgar algumas coisas que a gente coloca lá, nossa clínica aqui na Baixada tem 3 semanas de vida, tá? Então, a gente começou com os estagiários essa semana e a gente está com uma boa rotina até. E eu gostaria realmente que vocês, se possível, pudessem me ajudar. Até mesmo podem procurar no Google, né? Através do Google lá, CVB, Centro Veterinário da Baixada, se puderem avaliar a clínica bem, né? Se acharem assim interessante, eu agradeço. E dados pessoais para quem quiser entrar em contato, pessoas de outras faculdades querem chamar para dar palestra, eu sempre estou à disposição para ajudar quem quer ouvir alguma coisa. Nem sempre eu tenho disponibilidade na agenda, mas a gente vai medindo para que eu possa passar o conhecimento também de maneira gratuita, não só através de cursos, né? Para aqueles que não têm condições, às vezes, de arcar com o curso, que muitas vezes é fora da realidade de alguns estudantes, principalmente das faculdades públicas. Eu tenho noção disso porque eu vim de uma faculdade federal e eu sei que muita gente, às vezes, está estudando com muito sacrifício, tá bom? Vou abrir para pergunta aí para quem o pessoal quiser perguntar. Obrigada, doutor André. Foi excelente a palestra. O pessoal está elogiando bastante. Não sei se você consegue ver aqui o chat. Pessoal, o link da área de chamada está aí no chat. Eu mandei também o Instagram do CVB e também do Genô. Então, vamos seguir lá, né? E eu vou te fazer as perguntas que já estão no chat e qualquer coisa, se alguém tiver mais alguma, quiser abrir o microfone ou mandar no chat, eu faço, tá? Certo. A primeira pergunta é como avalia a espessura ideal dos ovos? Essa pergunta foi feita quando você estava falando do jabuti. Então... Sim. Até existem algumas condições onde vocês podem acabar fazendo cálculos específicos, mas ele não é através da espessura da casca do ovo, e sim da espessura da passagem da bacia do animal e do tamanho do ovo. Dessa maneira, vocês conseguem mensurar se vai ter passagem ou não. Agora, essa correlação da casca tá grossa, da casca tá fina, é muito mais uma coisa do feeling, do dia a dia, da visualização, do que um cálculo matemático, alguma coisa assim. Mas a questão da passagem é muito simples, é passar, medir o lado mais fino que o ovo tem e medir a passagem do quadril do animal. Se aquele lado mais fino é maior do que a passagem do quadril, já não tem passagem. Excelente. A segunda pergunta é, em caso de retirada do falo, já que ele ainda tem testículos, existe saída do sêmen? Eu não consegui ouvir direito, você consegue falar um pouquinho mais alto? Em caso da retirada do falo, já que ele ainda tem testículos, existe a saída do sêmen? Não Conseguiu me existe. ouvir? Não existe, na maioria das vezes, se você fizer a cirurgia de maneira correta. Você operando de maneira correta, você vai fazer uma ligadura completa daquele órgão, então ele não vai sair, tá? Ele vai ficar retido lá dentro. A gente não vê problemas com relação a isso. Eu nunca vi nenhum animal ter um problema, o sêmen está ficando preso, está saindo da cavidade. Mas eu já vi algumas pessoas que vieram com animais operados que sai sêmen, mas aí eu já acho que foi um erro cirúrgico. Você entende? A pessoa não conseguiu ligar o órgão de maneira adequada. E aí tem alguma comunicação ainda ali que está fazendo o sêmen sair. É imprescindível a intubação durante os procedimentos de retenção e penectomia? É imprescindível a amputação? A intubação durante os Sim. procedimentos de retenção e penectomia? Não, de penectomia não, porque de penectomia você consegue fazer com o animal sedado, você seda ele, até porque você não consegue puxar o rabo dele se ele não estiver sedado, tá? Geralmente a gente usa ketamina associado com algum outro medicamento analgésico e anestésico, e aí você faz anestesia RAC na coluna, como eu expliquei lá com lidocaína. E aí você faz o bloqueio daquela parte ali, ele não sente dor. Interessante até você entender que a única forma correta de você ver que o animal está, de fato, anestesiado, a única certeza que a gente tem que o animal está anestesiado é com os bloqueios locais. Então, você tem a certeza que o animal está sentindo, até pelo aspecto que ele está demonstrando para você, ele está sedado, mas não está sentindo porque você fez uma RAC. Então, não precisa entubar ele nessa situação e você nem vai conseguir entubar, ele não vai deixar. Para você entubar o animal, ele tem que estar num grau de anestesia muito maior. Ele tem que estar mais aprofundado. Agora, quando a gente está falando de cirurgia de abertura de plastrão,
é interessante entubar, até porque esse animal vai passar provavelmente por alterações durante a cirurgia, ele pode ter paradas respiratórias ou períodos de apneia muito grande, e aí você vai respirar por ele. Então, nesse caso, sim. E a última pergunta. Quais são as principais vias que você utiliza para administrar os fármacos nas aves e nos répteis? Certo. Nas aves, a gente usa a via intramuscular, que é, na maioria das vezes, no músculo peitoral. Não precisa ter a preocupação de que a agulha vai entrar dentro da cavidade do animal, furar coração, porque o externo deles funciona como um escudo. Vocês verem um esqueleto, vocês vão entender o que eu estou falando. Você pode enfiar a agulha, geralmente de insulina, e jogar ele no músculo peitoral. Aves maiores, você pode até usar o músculo da coxa, mas você está falando de uma galinha para cima, tá? Eu também não recomendo de qualquer maneira, não tem por que não usar o peitoral. Outra via de administração é subcutânea, geralmente a gente usa a prega da pata, também pode ser usada via oral ou via alimento e água. Já em répteis, a gente já se restringe mais a via intramuscular e subcutânea. Tá? Dificilmente você vai ver alguém passar alguma coisa via oral para um réptil, eles geralmente não aceitam. E quando se passa, é via alimento em répteis que são carnívoros. Então, exemplo, eu quero medicar uma serpente com polivitamínico e ela está se alimentando normalmente de uma presa, de um rato. Eu posso dar o polivitamínico para o rato e fazer ela ingerir o rato. E aí, dessa maneira, eu estou medicando ela. É um tipo de medicação interessante, que a gente vê mais em animais carnívoros. E endovenoso em répteis, mais em jabutis, quando eles estão em quadros muito, muito assim, avançados de doença, prognóstico já muito ruim. Ele está entregue, a gente vai lá e acessa jugular e pode fazer também a via de administração intravenosa. Esses dois animais, aves e répteis, podem também fazer a via intracelomática. Eu não gosto, porque é uma coisa meio às cegas e você pode acabar furando algum órgão. Excelente, doutor André. Então, essas as perguntas. E agradecer demais a sua participação. Foi muito enriquecedor para nós. Sigam lá, gente, o perfil. Sigam o perfil do doutor André, particular, que também posta muita coisa, muita foto legal, para vocês aprenderem. E até breve. Espero que a gente possa contar com o senhor posteriormente. É isso. É isso. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção aí. E até a próxima. Até. Boa noite, Valeu. pessoal. A palestra vai ficar gravada amanhã no nosso canal do YouTube. O link do nosso canal do YouTube está na nossa bio do Instagram e é Genoruna Contagem, tá bom, gente? Então amanhã tá lá. Ah, doutora André, desculpa. Alguém perguntou se esse material você consegue disponibilizar. Acho que não está me ouvindo. Oi. Alguém perguntou se você consegue disponibilizar esses slides. Disponibilizar o slide. Disponibilizar eu consigo, eu só não sei aonde que eu posso jogar isso. Tá, eu te passo no Instagram o nosso e-mail, aí você manda pra gente por e-mail, pode ser? Tá certo. Tá ótimo, então. Obrigada, viu? Valeu. Boa noite. Tchau, gente.